bom dia. Começa agora mais um Jogo Aberto, prontinho para você. Definidas as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, com 5 equipes europeias, 2 brasileiras e uma da Arábia Saudita. O Real Madrid venceu a Juventus por 1-0 e vai encarar o Borussia Dortmund, que derrotou o Monterrey. No Rio de Janeiro, o Botafogo desembarcou de olho no futuro treinador. No Flamengo, a missão é ir ao mercado para arrumar substitutos para Gerson de saída e Pulgar lesionado. No Corinthians, sinal de alerta ligado com os jogadores que já podem assinar com outros clubes, entre eles Romero. Na Baixada, o Santos oficializou as contratações do volante William Arão e do lateral Igor Vinícius. De volta aos Estados Unidos, o Fluminense traça planos para o duelo com o Al Hilal. E no Palmeiras, Abel Ferreira ainda faz mistério do time, que busca vingança contra o Chelsea para chegar à semifinal da competição. Aqui no Palmeiras, acho que a gente treina sempre junto. Geralmente a gente treina mesclado os times, que aqui não tem reserva nem titular. Então acho que cada um conhece a característica do outro e com certeza iremos fazer um grande jogo ali. Eu acho que o Fluminense também é um grande clube, o Fluminense também é um clube gigante na América do Sul. A gente tem demonstrado até aqui no e a gente vai brigar até a final. Nação Santista, aqui é o Ilharão, cheguei para ajudar, espero corresponder às expectativas e conquistar grandes coisas. Valeu, um grande abraço, tamo junto. Tiene que haber dos. ¡Ojo el remate! E aqui comigo, nossos comentaristas, com vocês, Edu Dracena e a expectativa para o jogo contra o Chelsea. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Expectativa grande, né? Principalmente uma... Vou falar revanche. Mas vou falar aquele jogo que ficou entalado ainda na garganta, né? Aquele final do Mundial em 2022. Tomara que a gente consiga apresentar um futebol convincente e passar para uma semifinal. Cicinho, bom dia pra você. O problema todo vai ser esquecer já dessa Copa do Mundo de Clubes e voltar para a realidade brasileira, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. E agora, Cicinho, bom dia. Bom dia, Renata, os amiguinhos. Pois é, tá bem bacana esse Mundial, muitas emoções, né? Muitas surpresas também. Mas daqui a pouco, obviamente, nós vamos ter que voltar para a realidade. E para alguns, né, no meu caso, não é uma realidade bacana não, mas acredito que o próximo tá pior. Eita nós, hein? Ronaldo Giovanelli, aquele bom dia bem especial. E o Fluminense, hein? Olha, esse Al Hilal, os caras ganharam um dinheirão extra por terem conseguido a classificação. Um time surpresa diante dos brasileiros. Bom dia, menina Renata, e parabéns à semana do aniversário. Tá chegando! Parabéns a você e a esses cavalos que ficam só lembrando coisa ruim aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós vamos pedir o fair play econômico aí pro Al Hilal aí, porque é muita grana pra cada jogador. Coisa não termina, hein? É um dinheiro inesgotável. Mamãe Leila tá pedindo fair play lá, falou não pode injetar dinheiro na molecada, é que eles estão correndo demais. Quem tá pensando muito nesse time é o Fluminense. Notícias da equipe carioca no nosso YouTube, Jogo Aberto. Vai pra lá, inscreva-se, comente. Tá gostando dessa Copa do Mundo de Clubes? Na sequência, as notícias ao vivo por aqui. Respeito Fluminense, tropa do Flu, tropa. No, yo creo que eso del favoritismo lo ponen ustedes en palabras. Nosotros somos jugadores de fútbol, nosotros sabemos que ellos tienen un gran equipo, nosotros sabemos que ellos tienen unos grandes jugadores. Yo creo que nuestra cabeza no está a subestimar a ellos, nosotros vamos a salir de igual a igual como salimos todos los partidos. Por ahí nos sale bien, por ahí no nos sale bien, pero no subestimamos a nadie. La verdad que nuestro equipo está preparado para afrontar este partido, pero como vengo diciendo siempre, acá no hay favoritismo ni nuestro ni de ellos. Va a ser un partido súper parejo, porque la verdad que ellos le hicieron goles al City, que no es menos, y nosotros por nuestro lado también lo hicimos un gran partido contra el Inter. Pero bueno, yo creo que quedó demostrado que esta Copa da sorpresa todo el tiempo.
Así que yo creo que va a ser un partido muy duro, muy complicado, de ambos lados, tanto nuestro como el de ellos. La verdad que bueno, esperemos que sea un gran espectáculo y que disfrute la gente. Nosotros tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Nosotros no tenemos que jugar otro partido sin antes jugar el que viene. Nosotros primero tenemos que pensar en el partido que viene, que va a ser un partido muy complicado, muy duro. Ellos tienen grandes jugadores, como nosotros también, y yo creo que va a ser un lindo espectáculo. Toca música! A gente ouve, lembra da Copa do Mundo de Clubes e eu particularmente lembro da nossa Gabi Guimarães, que chega animada, aliás, fazendo uma cobertura animada pra cima, sempre trazendo informações. Gabi! How are you today? Good morning, girl! Good morning, Rê, pra você também, sempre inventando moda por aqui. Good pra todos do Jogo Aberto. Estamos aqui no treino do Palmeiras, na Filadélfia. Rapidinho, como tá acabando o tempo aqui, vou sair da imagem pra vocês conseguirem curtir pelo menos um pouco das novidades aqui. Nesse momento, o técnico Abel Ferreira se reúne com todos os jogadores no centro do gramado. Hoje com todos realmente e com novidades. O Paulinho, que não esteve entre os atletas ontem aqui na atividade, hoje está por aqui o camisa 10 alviverde, ele que convive com dores na canela, agora sim volta a participar do treino. No domingo foi folga, na segunda-feira recuperação, na terça a mesma coisa para o Paulinho, mas hoje, quarta-feira, ele está por aqui para participar da atividade com o técnico Abel Ferreira e com o restante do elenco. Vocês podem observar também a presença do Piquerez, jogador que ontem também não esteve no gramado por causa de uma gripe, mas agora já está recuperado. O camisa 22, vocês conseguem observar lá ao fundo e vai participar do treino por aqui. Piquerez, que é desfalque, Rê, pro duelo contra o Chelsea, e a principal probabilidade é de Vanderlan na vaga do lateral. Boa, Gabi! Estamos aqui curiosos, porque não é simples a missão de você substituir Gustavo Gomes, Murilo e principalmente Piquerez, que tem feito uma temporada muito regular, muito boa desde que voltou de lesão. Edu Dracena, eu acho que até tão difícil quanto pensar no Chelsea e como esse adversário vai se apresentar é entender o que é melhor para o Palmeiras em termos de substituições. Renato, e entender também a cabeça do Abel, né? Que a gente não sabe o que vai vir, né, na escalação. O cérebro difícil, hein? É competente, mas é complicado também. Muito complicado e, de vez em quando, até surpreende, né? Surpreende a gente. Todos nós aqui com relação à escalação. Mas vendo ali agora, né, as imagens, você vê os conezinhos, ele fala como jogadores do Palmeiras. Então, ele mexe ali para mostrar no treinamento o que ele quer. Com os jogadores, mas eu acredito muito assim que ele não vai colocar ou improvisar alguns jogadores, principalmente na zaga e na lateral esquerda. E até mesmo porque, claro, vou substituir o capitão do time, Gustavo Gomes, não é simples, não é fácil. E o Piquerez, um dos melhores laterais que a gente tem no Brasil. Mas eu acredito muito no Vanderlan, que ele vai fazer um bom jogo e que o Abel vai dar essa oportunidade para ele. E também o Mikael, que também já está acostumado, já jogou vários jogos. Então eu acredito muito aí que o Abel possa ter um plano para esse jogo vencer o Chelsea. E esse é o sonho de qualquer atleta, não é? Você poder disputar uma partida com essa magnitude diante de um grande clube da Europa, campeoníssimo. E tem um detalhe, você falou em surpresa, Edu, o Chelsea também tem as suas armas na manga, aquela história toda, não é? O que ele fez? Foi lá e contratou o brasileiro João Pedro, ele que foi destaque no Brighton, convocado também algumas vezes para a seleção brasileira. O valor é em torno de 55 milhões de libras, é um valor acima de 400 milhões de reais. E ele pode jogar contra o Palmeiras, já está inscrito na competição. O Chelsea também trazendo novidades, Ronaldão, já mais notícias. Mas não era um torneio de verão, que eles foram de férias, o Porto foi de férias, já mandaram o treinador embora. Então, mas eu não sabia que poderia contratar no meio da competição, né? Então o Palmeiras poderia contratar uma zaga, principalmente né? para pegar o Palmeiras, né? Então, mas o Palmeiras poderia contratar uma zaga, então, para ir para lá. O Kaká. Poderia. O Kaká, o Félix Torres. A gente leva até lá. Essa não acredito, não. Eu faço questão de levar os dois nas costas para lá, pro Palmeiras. Entregar lá, no CT pro Abel. Olha, Cicinho, o que eu gosto na vida é da definição. E o chaveamento está pronto, completo agora. Sabemos tudo que vai acontecer na sequência, pelo menos em termos de enfrentamento. Olha só, na Copa do Mundo de Clubes,
Tudo bem, Palmeiras e Chelsea já era conhecido, duelo bem preparado pelos dois lados. O Fluminense vai enfrentar o Al Hilal, que o Ronaldão até falou aqui, uma premiação extra, poupuda, gente. Se for verdade o que disseram, mamãe Leila vai ter inveja, hein? Nem a mamãe. Bom, agora desse lado aqui, as coisas estão bem interessantes. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E agora, tudo definido. 2 europeus, um alemão, o Borussia Dortmund, versus um espanhol, Real Madrid. Ai, ai, ai. Falando nisso, a gente vai mostrar como foi a partida do Real contra a Juventus. 1-0 magrinho, graças ao Di Gregório. O goleiro da Juve estava inspiradíssimo. E o Borussia fez 2-1 no Monterrey. O Guirassy tava demais, hein? Dá uma olhadinha nos gols. Duelo de gigantes entre Real Madrid e Juventus. Logo de cara, Kolo Muani perdeu esse gol feito. Yildiz também levou perigo. Do outro lado, o goleirão Di Gregório iniciava a tarde de gala, salvando cara a cara o chute do Bellingham, a paulada do Valverde e de novo a tentativa do inglês, sem sucesso. Até que ele, sempre ele, Gonzalo Garcia, de apenas 21 anos, marcou o 3º gol na Copa do Mundo. Aliás, quem disse que o Real não revela jogador? E o Endrick, hein? Que hora para o brasileiro se lesionar. Mesmo após o gol, Di Gregório continuava salvando a bicicleta do Valverde e a bomba do Arda Güler. A Juve ainda tentou com Francisco Conceição, mas a vitória ficou com o clube 9 vezes campeão do mundo. Real Madrid 1, Juventus 0. A verdade é que eu sonhei muito com esse momento. O que está claro pra mim é que essa Copa do Mundo é a oportunidade da minha vida e penso em dar 100% de mim para aproveitar essas oportunidades. De um goleador em Miami para outro em Atlanta, você piscou e o Borussia abriu 2-0 no Monterrey com Guirassy, artilheiro da última Champions, ambos com assistência do atacante ADM. E olha que por pouco o camisa 9 não fez mais 2 ainda no primeiro tempo. Aí veio a resposta dos mexicanos. Foi meio sem querer? Svensson tentou afastar, a bola bateu no Aguirre e Berterame diminuiu de cabeça. Na sequência, Corona perdeu esse gol feito e ficou reclamando de pênalti por ter sido empurrado. Autor do primeiro gol, Berterame até empatou, mas estava impedido. E nos acréscimos, o veterano Sérgio Ramos por pouco não reeditou aquela final da Champions de 2014. 11 anos atrás, a cabeçada tinha endereço. Em 2025, não. Fim de jogo, Borussia Dortmund classificado 2, Monterrey 1. Fiquei muito satisfeito com a equipe. Defendemos muito bem na frente e criamos outras 2 oportunidades de gol. Poderíamos ter marcado mais. No fim, vencemos e estamos entre os 8 finalistas. Esse era o nosso objetivo. Acho que isso é muito importante para o Borussia e para o futebol alemão como um todo. Agora o clima na Copa é de quartas de final e quem sobreviveu já está bastante acostumado às decisões. PSG e Bayern fizeram a final da Champions em 2020. Real Madrid e Borussia foram os finalistas na Europa em 2024. Do outro lado, Palmeiras e Chelsea foram os finalistas do Mundial de 2021, enquanto o Flu chegou à final do Mundial em 2023 e o Al Hilal foi o finalista em 2022. Nível altíssimo, certo, Courtois? Obviamente, si crees a 4 tuiteros que piensan que el nivel es una... Se você acredita em 3 ou 4 tuiteiros que dizem que o nível do futebol mundial é uma M3 pontinhos, está equivocado. A gente que entende de futebol sabe que as equipes brasileiras são boas, que o Al Hilal é um grande time. Ao final é assim, o nível é alto e isso se demonstra a cada jogo. Temos visto jogos interessantes e temos que seguir trabalhando bem para, quem sabe, chegar à final. Restam 5 europeus, 2 brasileiros e 1 saudita. 8 clubes seguem na briga, mas só um vai alcançar o topo do mundo.
Falem o que quiserem, deem mais relevância para outros times, só que quando o Real Madrid tá na parada, Cicinho, você conhece esse time como poucos nesse mundo. O Real Madrid não brinca em serviço. Qualquer coisa, não é favorito, não tem o melhor time, e o Mbappé que não voltou antes, aquela coisa toda. Mas o Real Madrid tá inteiro e tá muito forte. Muito forte e é time de decisão, né, Renata? É um time que conta também com a estrela, em competições assim, acaba crescendo. E a chegada do do Mbappé, que já entrou durante a partida, toda aquela movimentação. Então, é uma equipe muito forte, que acredito também que vai brigar pelo título, né? Tem, assim, enfrentamento contra o Borussia, que não acredito que o Real Madrid não consiga fazer um grande jogo, porque é muito mais time do que o Borussia. Então, na semifinal aí pode enfrentar dificuldade. Mas é o Real Madrid que o Xabi Alonso está encontrando as melhores peças, uma equipe bem compacta e tem tudo aí para conquistar esse título. Agora, Ronaldão, você vem exaltando alguns goleiros. O que você vai falar agora do Di Gregório, que não fez 2, 3 defesas, fez mais de 10 defesas na partida, foi um gigante. E se esse placar ficou em 1-0, é por causa dele, porque poderia ter sido bem maior. Muita gente boa jogando no gol, né? A gente vê também uma competição que... você pode comparar, sim, hoje em dia, os brasileiros com os goleiros europeus. Você pode, sim. Mas só que quando você vê a velocidade do Neuer, você vê a velocidade do Courtois, a gente precisa também trabalhar um pouco mais a agilidade dos nossos goleirões aí. Você pode ter altura. Tinha um tempo, na minha época, você ser um goleiro alto, muito alto, atrapalhava. Hoje você tem que fazer um trabalho específico para isso. E é isso que nós temos que ter. Os treinadores aí olhando lá de fora os trabalhos realizados. Não é com bolinha de tênis, não é com bolinha daquelas grandonas de água, cheia d'água. É no campo. O reflexo ele tem que ser feito dentro de campo. Pode colocar um monte de tábua ali, aquela coisa toda para dificultar a reação do goleiro. Mas no dia a dia você tem que fazer isso no campo, com a bola do campo. Você pode fazer um trabalho fora, que é a medicina de bola, aquela bola pesada, para fazer um outro tipo de trabalho. A gente vê que o reflexo desses goleiros é apuradíssimo. A distância mínima e a reação deles é muito mais rápida que os nossos goleiros. Eu acho que o Fábio deve estar treinando com algum treinador europeu aí, porque o Fábio é o único que tem essa agilidade e essa rapidez. Ele e o Hugo, né? O Hugo também, pelo tamanho que tem o Hugo, e tem que ter essa agilidade. Então, mudou até a forma de jogar no gol também. Por isso que poucos brasileiros hoje, goleiros brasileiros, estão se destacando na Europa. É uma pena, né? Porque aqui no Brasil a gente tem grandes goleiros, mas eles não têm muito espaço no mercado europeu. Hoje nós temos o Ederson, o Alisson... E você viu esse lance que ele faz na defesa? Em grandes times... Imagina que na minha época de Roma, Renata, nós tínhamos 3 goleiros brasileiros. Doni, Júlio Sérgio e Arthur. Olha, era referência. 3 goleiros brasileiros. Eu acho que está na hora dos goleiros brasileiros também começarem a dominar mais esse mercado. Porque a gente tem grandes exemplos e é uma pena que o Fábio só agora está sendo mais exaltado com 44 anos, não é? Porque é um goleiro que tem longevidade, tem uma carreira muito limpa, muito contínua e eu acho que ele foi melhorando mesmo. Ele foi cada vez mais encontrando os caminhos e se transformando numa referência e a idade não é um problema para ele. Que bom isso, não é? E a diferença que a gente vê dos goleiros, pelo menos que a gente fala aqui quando está no dia a dia, a gente fala assim, pô, se ele dá uma passada, ele chega. Se ele dá uma passada, ele chega com os goleiros brasileiros. E ontem, o que ele mais fez foi dar a segunda passada. Porque os goleiros nossos aqui, eles saem do lugar que está parado. O cara chuta, ele sai daqui e vai para a bola. Não, dá a passada. Saiba usar o gol. E esses goleiros europeus, eles sempre dão uma passada a mais para chegar na bola, para chegar inteiro. Ontem, Edu, o Courtois nem trabalhou muito, bem pouco, na verdade, não é? Mas é sempre uma referência. Agora, o que está jogando o Gonçalo Garcia, o atacante, que é uma aposta do Xabi Alonso, que ontem colocou 3 zagueiros também no time, mudou um pouquinho o esquema tático, mas tem as referências no meio ali, o Valverde, o Bellingham, não é? Arda Güler jogando muita bola. O Real Madrid... Ai, Real Madrid, será, gente? E dificultou um pouco, né, o Endrick, né? Porque o Gonçalo fazendo gols, o que acontece? Vai dar mais oportunidade para ele, porque o Gonçalo não vai ser titular no lugar do Mbappé, não tem como. De repente é a segunda opção, e o Endrick foi para a terceira. E o Vini Júnior também não deve sair do time, né? Não, isso aí. Mas você viu que no primeiro tempo o Vini não ficou aberto na ponta, ele ficou mais centralizado ali, como um centroavante ali. E como você bem disse, Renato, ele colocou como terceiro zagueiro o Tchouaméni e o Real teve muita dificuldade. E na parada para hidratação, né, o Xabi Alonso já vai um pouco para frente e ajuda o meio de campo, porque a gente fala, povoar o meio de campo.
né? Então, o Real Madrid melhorou bastante, criou mais chances depois das orientações do Xabi Alonso. E o Real Madrid dispensa comentários, são jogadores experientes, jogadores que você viu no final do jogo tocando a bola com paciência, a bola não queimando nesse sim. Então isso vê a maturidade e a implementação do trabalho ainda que o Xabi Alonso está colocando, principalmente no início ainda. E a grande referência do Real Madrid hoje é o Valverde, né? O que esse cara tá jogando tá demais. Absurdo. Esse uruguaio é bom de bola. Já está, o torcedor já, né? Já colocando ali comparado ao Tom Kroos. Então, assim, é absurdo o que ele está jogando. E só para ressaltar a respeito do Gonçalo, a característica dele, lógico que ele é destro, mas é muito parecida com o do Raul. O Raul Madrid, né? Aquele cara muito brigador e o quê? É lógico que ainda é cedo, mas na Espanha já meio que se compara, assim, porque brigador, um cara decisivo, no momento ele não estava bem ontem, mas no momento que teve a oportunidade fez o gol, então já começa aí a dar esses indícios aí, uma grande descoberta, né, do Castilha. Foi artilheiro no Castilha do Real Madrid, agora está tendo a oportunidade e está abraçando aí nessa competição. Boa, e olha que o Valverde ainda perdeu pênalti nessa competição, se recuperou, já fez gol e tudo mais. Agora, quem não vai reencontrar o Real Madrid é o Sérgio Ramos. O Monterrey não conseguiu vencer o time do Borussia Dortmund, que encontrou o Guirassy, estava inspirado, ele com a ADM, a duplinha de assistência e de gol. Um time que fez o resultado no primeiro tempo, até toma um gol. Depois o Monterrey tem a chance de empatar, mas o gol foi anulado, estava impedido. E 2-1, tranquilo, de certa maneira, o Borussia foi superior, né, Cicinho, na partida. Apesar que o Monterrey no segundo tempo deu um calorzinho. Não, foi e sofreu um pouquinho ali no final. Questões físicas, né? Algumas alterações. E o Borussia sofreu mais por questão da displicência na hora de matar o jogo. Porque teve mais 2 oportunidades ali de frente com o gol, né? Com o mesmo atacante que poderia ter feito 4 gols e acabou não fazendo. E sofreu uma pressão, assim, também meio desconjuntada da equipe do Monterrey, que não tinha uma certa organização, era mais na vontade do que na qualidade, né? Tinha o número 6 que tinha uma potência no chute de perna esquerda, mas o Borussia foi soberano na partida. Quem retornou para casa foi o Botafogo, sem treinador, Renato Paiva, demitido pelo John Textor, e agora o Botafogo repensa a temporada. Em silêncio, sem falar com a imprensa e sem a presença de muitos torcedores. Foi assim que a delegação botafoguense desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro, 3 dias após a dura eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Alguns dos principais jogadores, como Savarino, Marlon Freitas e Alex Telles, ficaram nos Estados Unidos para aproveitar os 5 dias de folga que ainda restam. A reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira, no CT Lonier. Até lá, a diretoria já espera contar com um novo treinador. Com a demissão de Renato Paiva no último domingo, o dono da SAF do clube, o norte-americano John Textor, é que lidera a busca por um novo comandante. Através das redes sociais, o italiano Roberto Mantini, que já foi alvo do Alvinegro recentemente, postou uma mensagem de apoio ao clube, dizendo, abre aspas, "Vamos Botafogo, você é forte. Boa sorte no campeonato." A publicação gerou alvoroço entre os alvinegros. Acho que o Botafogo tem vários campeonatos para disputar ainda, né? Tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e com certeza vai se acertar e vai representar bem, vai voltar a ser o Botafogo que a gente gosta, né? O time que a gente tanto adora e vai lá no Newton torcer, não é verdade? Sob o comando de um novo treinador, ou do auxiliar, Cláudio Caçapa, o Botafogo volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Vasco, no estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo, bem-vindo à realidade nacional outra vez. Ronaldão, essa é a parte mais difícil. Você participa de uma competição de alto nível, com intensidade, com clubes respeitados. Aí você volta para cá e tem que remar tudo outra vez. E buscar, né, novos objetivos aí para poder voltar para essa competição. Acho que o pensamento deve ser esse do Botafogo. E do John Textor também. Tá muita gente falando aí nos bastidores, aquela coisa toda, que ele é traíra, porque ele beijou o treinador e depois mandou ele embora. Amigo, se o cara mudou os planos lá em cima no voo e não deu certo, quem tem que mudar é o presidente.
E se ele falou, já tinha conversado com o treinador, amigo, o Botafogo joga assim, eu quero o Botafogo indo pra cima, beirando os caras, pressionando, eu contratei você pra isso. Você vai fazer? Vou fazer. Aí chega no jogo, não, eu vi o outro lado difícil, então então você tá na rua, irmão, porque você não concordou, você não compactuou com um cara que te contratou. Então, e o técnico quer fazer o quê? Quer ir pra cima, quer ganhar jogos. O treinador pipoca na hora H, tem que mandar embora. Mas olha só, o Botafogo melhorou muito a condição dele na tabela do Brasileirão. Sim. Classificou para a Libertadores num grupo que estava difícil e foi bem, ganhou do Paris Saint-Germain. Eu acho que não era só isso. Acho que no olhar do dia a dia, o estilo de trabalho não pode ser só por um jogo. Eu não consigo ver essa demissão por um jogo. O Textor ficou destemperado e demitido. Do jeito que ele é doido? Não sei. Não sei. Eu acho que o Botafogo, com ele, conquistou os principais títulos da história, não é? Então, não dá para dizer que o cara é de todo ruim. Eu espero que ele saiba mais uma vez o que está fazendo, Cicinho. Essa é a esperança, né, Renata? Porque, ao que tudo indica aí, ele, além de dono do clube, ele também quer escalar, né? E tem treinadores que não aceitam. Também pode ter tido essa Você acha, discussão. por exemplo, que a mamãe Leila faz isso? Escalar o time? Não, claro que eu acredito que não. Até porque a Leila não entende de futebol, ela entende de gestão. Agora, de futebol, ela contrata, assim, entenda bem o que eu estou falando. Não é que ela não conheça. Ela não entende, acredito. Mas a área dela não é escolher os melhores valores técnicos. Né? Exatamente. Parte tática, porque isso já faz parte do treinador. E também o presidente não precisa conhecer parte tática. Isso, eu né? joguei minha vida toda e não entendo quase de parte tática. Eu sei que é impedimento, pênalti. Então, assim, e por isso... Ele é modesto no Brasil. Entendeu? Então tem que ser sincero. Mas, assim, tem que tomar cuidado. Falando em mamãe Leila, é o assunto do nosso YouTube, canal Jogo Aberto, lá na internet. O Palmeiras e a preparação para a partida super esperada contra o Chelsea. Ai. Então, vamos lá. Vamos. Bora. Acho que primeiro a gente deve ver o plano do professor Abel e seguir o plano dentro de campo. Como é em todos os jogos, a gente sempre procura seguir o que o Abel passa. A nossa equipe de analistas é muito boa também. Tenho certeza que eles farão mais um excelente trabalho. Pro Palmeiras ser visto mundialmente, o Palmeiras já é conhecido, mas a gente poder mostrar o nosso futebol dentro de campo para o mundo todo. Isso é muito importante para o Palmeiras, para os jogadores, para todos. Trabalho da comissão também. E qual é a outra pergunta? Desculpa. Em relação à torcida. Em relação à torcida, é o nosso 12º jogador. Estão fazendo uma festa linda em todos os jogos aqui nos Estados Unidos. E quando a gente falta um pouquinho ali dentro de campo, a torcida vem, canta, grita, apoia. Isso nos dá um fôlego a mais para conseguirmos correr mais um pouquinho ali, para entregar muito, e tenho certeza que será mais uma linda festa. O Estevão é um menino muito gente boa, inocente ainda, eu acho. Então, desde quando ele foi vendido, eu não percebi nenhuma mudança nele, nenhuma diferença. E creio que ele está com a cabeça boa para esse jogo e irá dar o máximo, como sempre faz em todos os jogos. Cara, acho que é uma boa postura corporal e dar o meu máximo em todos os duelos, seja ofensivos ou defensivos. Tá sempre ajudando o time a atacar e defender. Acho que é isso que eu quero passar para o torcedor: entrega, raça, que nunca faltou e nunca vai faltar. Aqui no Palmeiras, acho que a gente treina sempre junto. Geralmente a gente treina mesclado os times, que aqui não tem reserva nem titular, então acho que cada um conhece a característica do outro e com certeza iremos fazer um grande jogo ali. Eu, particularmente falando, como eu sempre falo em todas as entrevistas, acho que a gente vive jogo a jogo, um jogo de cada vez, e dessa vez não está sendo diferente. A gente está focado no Chelsea, o nosso objetivo é a classificação para as semifinais e com certeza faremos um grande jogo. O Paulinho é um jogador muito importante para a gente, está cuidando bem, se tratando bem, e o nosso grupo, eu não tenho palavras para descrever o quão bom é. Tipo, todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda no dia a dia. E com o Paulinho não está sendo diferente, a gente está abraçando, trazendo ele para perto. Ele já está 100% adaptado. E então é um jogador muito importante para nós, espero que esteja 100% para o jogo. Para mim, particularmente, eu sou do interior da Bahia, uma cidade bem pequena, então passa um filme na cabeça. Sair de lá do interior, uma cidade bem pequena chamada Brumado, e vim aqui para os Estados Unidos jogar para o mundo todo ver. E não tenho dúvida que com o Luiz, com o Estevão, com o Alan, não é diferente. Passa um filme na nossa cabeça, porque a gente sempre sonhou em ser jogador profissional do Palmeiras. E hoje está tendo essa oportunidade, é um campeonato tão importante, acho que não tem palavras, não consigo descrever a felicidade. Bora lá, calendário das quartas de final do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. Gente, tá bombando, tá demais, muita qualidade, surpresas, constatações, tá tudo misturado. Na sexta-feira, o Fluminense joga contra o Al Hilal em Orlando, 4 da tarde, jogaço. E logo mais, às 10 da noite, na Filadélfia,
Palmeiras e Chelsea. Um lado da chave. Já pensou? Fluminense e Palmeiras é uma possibilidade. Grande Mas pode acontecer ao Hilal e Chelsea também. Mas Fluminense passa. Bom, vamos lá então. Sábado continua o outro lado. PSG, o time apontado como número 1 da Europa, campeão da Champions, versus o poderoso, o ótimo time do Bayern de Munique. Atlanta, 13h é o horário desse duelo. E teremos também mais europeus em campo. Borussia Dortmund e Real Madrid em Nova Jersey às 5h. E aí, gente, vamos saber quem é quem? Quem será gigante por aqui? E também o Jogo Aberto fez um raio-x, aquela inspeção completa para sabermos o que está acontecendo de melhor na Copa do Mundo de Clubes até o momento. Encerrados os jogos desta terça-feira, foram definidos todos os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Entre os 8 ainda postulantes ao título, Brasil e Alemanha sobrevivem com 2 representantes. Espanha, França, Inglaterra e Arábia Saudita têm um cada. Os duelos por vagas na semi começam na sexta com Palmeiras e Chelsea e Fluminense e Al Hilal. Do outro lado da chave, no sábado, os restantes PSG e Bayern de Munique e Borussia Dortmund e Real Madrid. E diante dessa disposição, impossível uma final entre times do mesmo país. A grande zebra até o momento, o Al Hilal. Os sauditas, claro, têm um elenco capacitado e recheado de estrangeiros. Mas daí, despachar o poderoso Manchester City de Guardiola, poucos acreditavam. Os meio-campistas Milinkovic-Savic e o capitão Rubem Neves sempre foram as referências do grupo do recém-chegado técnico Simone Inzaghi, vice-campeão da última Champions. Só que há consciência também que os diferenciais para o sucesso do time no torneio foram o goleiro Bono, que já tinha brilhado na última Copa do Mundo com Marrocos, o zagueiro senegalês Koulibaly, ex-Napoli e Chelsea, e principalmente o ex-santista Marcos Leonardo. Com 3 gols marcados até aqui, 1 a menos que o artilheiro Di Maria, ao menos para os olhos do mundo, é ele o jogador brasileiro com maior destaque na competição. A briga pela vaga na semi será frente a outra grande surpresa, o Fluminense, responsável por mais uma façanha das oitavas. Com inteligência tática, malandragem e mais uma grande apresentação de John Arias, Renato Gaúcho e companhia instalaram uma crise na Inter de Milão. 2-0 com eficiência ofensiva e números notáveis na defesa também. Nos 4 jogos realizados até o momento, aliás, gols sofridos apenas contra o Ulsan. Borussia Dortmund, Mamelodi e, claro, a Internazionale pararam no outro nome de peso da equipe carioca, o goleiro Fábio. Se o Flu continuar fazendo história, a possibilidade de uma semi verde-amarela. Isso caso o Palmeiras passe pelo Chelsea. O Verdão vive um sonho na terra do Tio Sam. Não à toa, é a equipe brasileira com melhor média de público nos estádios. No geral, abaixo só de Real Madrid, PSG e Bayern de Munique, além do local Inter Miami de Messi. A força pulsante da torcida, a precisão dos gols de Paulinho, o desafogo de Richard Rios e o ímpeto de Alan, tormento para os adversários, empurraram o time de Abel Ferreira contra o Botafogo. Agora, uma nova prova, vem aí os Blues, revanche de 2022. Os ingleses podem não ser tão temidos quanto em outras épocas, mas com jogadores de nome, a exemplo de Enzo Fernandes, Cole Palmer, o suspenso Moisés Caicedo e Pedro Neto, destaque do momento, vem colhendo importantes resultados coletivos, sobretudo em termos de efetividade de passes, posse de bola e número de oportunidades criadas. A imponente goleada e os contragolpes diante do Benfica, no entanto, só vieram com um jogador a mais no fim da prorrogação 4-1. Para o outro lado da chave, ficaram os pesados duelos europeus para onde aponta um certo favoritismo. PSG e Bayern, por exemplo, fizeram a final da Liga dos Campeões de 2019-20 e agora se reencontram. Os alemães têm o melhor ataque, os franceses a defesa menos vazada, craques consagrados distribuídos igualmente dos dois lados. No Bayern, tradição, escola, eficiência para cima do Flamengo.
No Paris, Luz conquista a inédita da última Champions, passeio para cima do Inter Miami de Messi e Suárez e a possibilidade de estabelecer um novo marco na história do futebol mundial pelos pés de Vitinha, Kvaratskhelia, Marquinhos e outros. Para um deles, na semi, restará o sobrevivente do confronto entre os finalistas da Liga dos Campeões do ano passado, que aliás ainda estão devendo nesta Copa. O Borussia Dortmund, que frente ao Monterrey, finalmente mostrou ao mundo sua principal arma, no caso, o atacante Guirassy, autor dos 2 gols, ou o galáctico Real Madrid, que dispensa comentários, apesar das atuações ainda um pouco discretas, a exemplo do recente 1-0 sobre a Juventus. Vale citar o retorno de Mbappé ao ataque merengue ao lado de Vinícius Júnior e o início do trabalho do técnico Xabi Alonso. Nada melhor do que começar uma nova era com o inédito título da Copa do Mundo de Clubes. É briga pesada, a partir de agora pior ainda. Mas se a gente considerar o que está acontecendo até o momento, quem se destacou, quem chamou a atenção, qual seria o destaque de vocês, o individual de cada um? Pensando em posição por posição, ou um time, ou um treinador, enfim, fiquem à vontade. Alguma coisa que até o momento ou surpreendeu, chamou a atenção, enfim. Começa com você, Ronaldão. Bom, até a semana passada era o Botafogo, né? Era o Botafogo. Aquele jogo contra o PSG, né? Exatamente. Mas agora acho que o feito do Renato Gaúcho aí com o time do Fluminense, ganhando 2-0, do jeito que ganhou, da forma que jogou, todo mundo atuando a 100% no limite ali, mas correspondendo e esperando algo mais. Eu acho que o Fluminense está sendo a grande revelação desse campeonato aí. E você, Edu? Nesse momento agora, vou no Al Hilal. O que ele fez contra o Si, eu acho que foi impressionante. Igual a gente estava conversando antes aqui, não foi um feito assim igual o Botafogo ganhando de 1-0 no sufoco, ou aquele jogo, aquela bola bateu, rebateu, não. Fez um gol, fez 2, 3, 4, então, para mim, o Al Hilal, no momento, foi mais destaque. Cicinho. Você falando de surpresa, Real Madrid não é surpresa, Paris não é surpresa e Bayern não é surpresa. Eu tô junto com o Edu, porque o Al Hilal, se a gente pegar, ele empatou com o Real Madrid também, né? Ele empatou com o Real Madrid e ganhou do Manchester. Então, assim, tem surpreendido e também pelo que o pouco que a gente conhece da competição na qual eles participam, né? Então, assim, é o time que está surpreendendo aí. O Real Madrid e o PSG não surpreendem, nem o Bayern, né, pela qualidade, mas eu também concordo com vocês. O Al Hilal fez toda a diferença até agora, um jogo épico e impressionante. Eu não esperava isso. Bom, agora as notícias do Palmeiras, que segue firme na Copa do Mundo de Clubes e monta as estratégias, os detalhes contra o Chelsea. Alguns personagens entram para a eternidade como fonte de inspiração. Um deles é uma grande referência na Filadélfia, cidade em que o Palmeiras tem treinado. Para mí Rocky Balboa es un guerrero que empezó desde abajo, que siguió adelante, Es una persona con muchísimo coraje, por el aguerrido, con fuerza, con lucha. A lot of perseverance, shows a lot of character to keep going. Assim como o personagem do cinema Rocky Balboa, os times que participam da Copa do Mundo de Clubes encaram uma grande subida. 8 chegaram até a metade do torneio. Entre eles está o Palmeiras, que nos próximos degraus terá pela frente o Chelsea. A gente está focado no Chelsea. O nosso objetivo é a classificação para as semifinais e com certeza faremos um grande jogo. Na última atividade, Paulinho não esteve em campo. Lidando com dores na canela, o atacante tem um tempo de recuperação maior. É uma situação muito diferente, nunca tinha visto isso no futebol, mas o Paulinho é um jogador muito importante pra gente, tá cuidando bem, se tratando bem. E o nosso grupo, eu não tenho palavras para descrever o quão bom é. Tipo, todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda no dia a dia. E com o Paulinho não está sendo diferente, a gente está abraçando, trazendo ele para perto, ele já está 100% adaptado. E então é um jogador muito importante para nós, espero que esteja 100% para o jogo. Piquerez também não esteve no treino por causa de uma gripe. Nada preocupante. E de qualquer maneira, o lateral não vai poder jogar na sexta porque vai cumprir suspensão. O maior candidato para a vaga é o Vanderlan.
pelo tamanho do jogo, né? Posso ter a oportunidade de começar jogando. Então, acho que com certeza é a semana mais importante da minha vida. O Piquerez é um jogador experiente, de muita qualidade, e sempre que eu vou jogar, ele me ajuda bastante, me dando dicas, e não tenho dúvidas que dessa vez será diferente. Enquanto Abel Ferreira pensa sobre o que fazer no sistema defensivo, Enzo Maresca tem problemas no meio-campo. Moisés Caicedo está suspenso. O equatoriano é um dos pilares do time e foi importante no duelo contra o Benfica. Por outro lado, os Blues têm novidade. João Pedro é o mais novo atacante do Chelsea. Revelado pelo Fluminense e ex-Brighton, o brasileiro foi contratado por cerca de 415 milhões de reais. Ele será inscrito no torneio e pode reforçar o time já na partida contra o Palmeiras. O Verdão sabe que a escalada será longa. Metade já foi. Para chegar ao topo, inspiração não vai faltar. Gabi, welcome again here. Queremos saber se você conseguiu pescar alguma coisinha, se o Vanderlan vai ser o substituto do Piquerez, Murilo e Gustavo Gomes, quem treinou por ali, revelaram ou esconderam tudo como sempre, hein, Gabi? Porque aqui estamos curiosos. Então, calma. Não, Abel, não. Pois é, olha, agora nós estamos do lado de fora, no parking aqui, no estacionamento, porque não podemos mais acompanhar o restante da atividade que está acontecendo atrás dessa parede que vocês veem aqui, desse complexo dos Eagles. Mas dá para pescar algumas coisas sim. Entre elas, a presença do Paulinho, que não participou das últimas atividades, mas hoje esteve normalmente. A tendência é que ele seja utilizado na sexta-feira por pelo menos 30 minutos. Você me perguntou sobre o possível substituto do Piquerez. A tendência é que seja o Vanderlan. Quem deu essa pista foi o próprio jogador, que ontem conversou com a gente e falou: talvez essa seja a semana mais importante da minha vida. Então tem um sinal aí de que o Vanderlan pode assumir essa vaga na lateral esquerda. Em relação à dupla de zaga, a possibilidade é mesmo de Bruno Fux e Mikael. E quem sabe o Giai não seja improvisado também e o técnico Abel Ferreira opte por uma saída com 3 zagueiros. Mais atualizações aqui para vocês também em relação ao outro lado, ao lado do Chelsea. Vocês acompanharam na reportagem que o Maresca tem uma novidade lá no ataque. Se trata do atacante João Pedro, revelado pelo Fluminense, ex-Brighton, que chega com contrato até 2033 por um valor que supera a casa dos 410 milhões de reais. O anúncio foi feito oficialmente há um pouquinho mais de 20, 30 minutos e ouçam só a palavra que o Chelsea usou na publicação. Imediatamente, o João Pedro foi inscrito na Copa do Mundo de Clubes, ou seja, tem um jogador brasileiro no Chelsea, recém-chegado e que já tem condições de entrar na partida contra o Palmeiras. Rê. Olha, Gabi, a gente está aqui realmente já tentando projetar as duas escalações. A do Chelsea tem mais opções, não é? Vai ter que trocar necessariamente o Moisés Caicedo, que é um titular absoluto, talvez um dos melhores volantes da Europa ali naquela primeira função. Mas o Palmeiras tem problemas. E a Gabi, se tiver alguma informação, ela chama, né, Gabi? Qualquer pista por aí, a gente já vai conversar de novo, trocamos uma ideia. Porque eu quero falar aqui, obrigada, viu, Gabi? Quero falar com o Ronaldo, com o Edu e com o Cicinho sobre o João Pedro, esse jogador que nós acompanhamos no Fluminense, se destacou no Brighton da Inglaterra, agora uma super compra pelo Chelsea, que gosta de colocar um dinheiro no mercado, 55 milhões de libras, 400 milhões de reais aproximadamente. Foi contratado e está à disposição. Inclusive, se o Enzo Maresca quiser, pode até colocá-lo em campo contra o Palmeiras. Já está liberado até para isso, viu, Ronaldo? Parece até jogo de férias, né? Onde é que você está assistindo? Tô aqui na praia tal, então vem aqui jogar com a gente. Porque o histórico dessa competição, quando os brasileiros colocavam muitos jogadores, injetavam jogadores para fazer essa competição, nunca deu certo. Ia lá, no passado o Cruzeiro colocou muita gente para jogar também, bateu e voltou, eu lembro disso. Quando você pega e você destrói um grupo que está ali já no calor há muito tempo, no calor até da competição, e você acaba trazendo um outro jogador, vamos ver como é que eles vão se comportar. Eu acho que é um lado bom até para o Palmeiras, que está sem zaga, e chega um cara que não treinou junto com o grupo praticamente. Não, e nem sabemos se vai ser aproveitado. É uma opção que o técnico pode utilizar ou não. Mas se pediu, pagou essa grana, vai fazer o que com esse menino? É que tem vai a temporada toda ainda, né? Mas jogar ele na praia não vai. Lá em Miami, jogar ele na praia, não.
Porque se gastou essa grana toda, fez ele viajar, se inscreveu, ele vai ter que colocar. Se eu sou o treinador, eu coloco. Porque se foi feito todo esse transtorno na presidência para trazer o cara, toda uma logística para trazer esse jogador, tem que colocar o cara no campo. Agora, se vai surtir efeito, eu gostaria que sim, que ele fizesse uns 3 gols, mas vamos ver, né? Não, vamos ver, ué. Tem até sexta-feira, velho. Bom, olha só, agora o nosso endereço é Orlando, lá nos Estados Unidos. O Júlio Gomes acompanha todas as notícias do Fluminense, que para quem imaginava que enfrentaria o Manchester City, deu ao Hilal e é um time que está sendo mais comentado agora pelo poderio econômico. Júlio, tudo bem com você? Bem-vindo. Deu aquela travadinha, deu aquela congelada, porque o cenário era bonito. Você deu a saudade, né, Ronaldo? Bateu a saudade aqui no peito. Ronaldo tirou muitas fotos ali, hein, menino? Aquele globo ali. Lá Universal. Bom, enquanto o Júlio não aparece, não descongela, a gente vai com as notícias da equipe do Renato Gaúcho. Estudar o adversário e montar uma estratégia para cada partida. É assim que o técnico Renato Gaúcho tem trabalhado nesta Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. E foi assim que o Fluminense surpreendeu a Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa, nas oitavas de final. E na minha cabeça o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode ser de uma partida a qualquer momento. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia. Renato ya nos tiene acostumbrado un poco a cambiar, cambia mucho de jugadores, como ustedes lo han visto, intenta darle oportunidad a todos. Ele mira muito, ele foi jogador, ele sabe que a confiança é jogador. Renato nos acostumou a mudanças na equipe. Troca bastante jogadores, tenta dar oportunidade a todos. Ele foi jogador, sabe que a confiança do atleta é muito importante. Não me surpreendi porque ele toma as decisões sempre com alguma razão. Ele acreditou que nós poderíamos ganhar dessa maneira e conseguimos. Este grupo está muito unido e vamos continuar lutando por coisas grandes. Porque la verdad que este grupo está muy unido y quiere seguir peleando por grandes cosas. O tricolor carioca já voltou aos trabalhos ontem em Charlotte, na Carolina do Norte. Mas é a partir de hoje, em um treinamento fechado para a imprensa, que Renato Gaúcho começa a preparar efetivamente a equipe para o duelo das quartas de final contra o Al Hilal. O único desfalque certo é o lateral esquerdo René, suspenso pelo 2º cartão amarelo. Fuentes é o substituto natural da posição. As surpresas que já aconteceram neste Mundial fazem o grupo do Fluminense pensar em sonhos maiores, mas nada de euforia. Enquanto treina aqui em Charlotte, a estratégia é pensar jogo a jogo, independentemente de qualquer favoritismo. Nós temos que ir passo a passo, partido a partido. Temos que ir passo a passo, partida a partida. Não temos que jogar outro jogo antes do próximo. Temos que pensar no duelo que vem pela frente, que vai ser muito complicado. Eles têm grandes jogadores e nós também. Creio que será um bom espetáculo. E não há favoritismo, nem do nosso lado e nem do deles. Acá não há favoritismo nem nosso nem deles. Depois do treinamento desta quarta em Charlotte, o elenco do Fluminense viaja para Orlando, na Flórida, local do jogo de sexta-feira contra o Al Hilal. Quem avançar vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e Chelsea na semifinal. Tá aí o Fluminense que agora vai enfrentar uma surpresa. Realmente, o Fluminense fez um jogo lindo contra a Inter de Milão, um jogo memorável, vencendo por 2-0, um gol no início, um gol no finalzinho, propondo também, gol anulado. Só que o adversário é uma incógnita. Fez uma partida contra um dos melhores times do mundo, que é o Manchester City, que não tinha perdido nenhum jogo, tinha conseguido os pontos totais na primeira fase. Edu, eu realmente tenho muita curiosidade. Quando eu começo a pensar, ora eu tendo para o lado do Fluminense, ora eu vejo mais o Al Hilal, tá difícil aí apontar um favorito. Tá difícil, até porque é o momento agora, né, de decisão, né, Renata? Até porque o Fluminense mostrou no último jogo que é um Fluminense focado e concentrado. O Renato Gaúcho realmente estuda os adversários. E com certeza ele estudou, viu o jogo, né, do Al Hilal com o City, então vai montar a sua estratégia em cima desse jogo. Então eu acredito muito que o Fluminense cresceu no momento certo. E eu confio muito nesse jogo aí do Fluminense.
Olha, um dos lugares preferidos do Ronaldo Giovanelli, lá em Orlando. Júlio Gomes, que coisa boa, hein? Trabalho, um pouquinho de diversão, a vista é boa, pelo menos. Chega mais, tudo bem? Bom dia pra você. Tudo bom, Renata? Um abraço pros amigos aqui. Eu vim fazer invejinha mesmo pra vocês. Aqui, ó. Tô na frente do parque da Universal Studios, que é um dos principais aqui de Orlando, né? Tá cheio de gente aqui, porque é semana de feriado nos Estados Unidos, né? 4 de julho, na sexta-feira, então tá completamente lotada a cidade. E aí o pessoal tá se perguntando, mas peraí, o que o Júlio tá fazendo lá no parque de diversões? É que o Fluminense tá vindo pra cá, né, minha gente? O Fluminense tá vindo pra cá, o Fluminense fez um treino fechado hoje ainda em Charlotte, lá onde ele ganhou da Inter de Milão, né? Aquele jogo espetacular. Mas voa hoje à tarde aqui para Orlando, para a terra da magia, para a terra dos parques de diversão, para a terra da fantasia, né? Por que não fantasiar com um título mundial, com uma final de campeonato mundial de clubes por parte do Fluminense? Amanhã, Renata, o Fluminense já treina aqui em Orlando, e na sexta-feira, dia de feriado, repito, aqui nos Estados Unidos, tem o jogo contra o Al Hilal aqui no Camping World Stadium em Los Angeles. O Renato Leme já deu na reportagem dele lá de Charlotte que o René está suspenso, o Fuentes deve jogar na lateral esquerda, mas eu quero lembrar aqui a lista, que não é pequena, Renata, de pendurados, hein? Arias, Nonato, Martinelli e Keno. O Keno é um reserva, que é uma espécie de 12º jogador, quase sempre entra, né? O Nonato e o Martinelli titulares do meio de campo, e o Arias, pelo amor de Deus, né, gente? Não pode tomar cartão de jeito nenhum, porque é o melhor jogador do Fluminense nesse campeonato e vai ser fundamental se o Fluminense quiser vencer o Al Hilal, o time do Simone Inzaghi, técnico italiano que era técnico da Inter, veio para o Al Hilal, já mudou o time, já acertou a casinha que estava bagunçada depois da saída do Jorge Jesus, e o Al Hilal está forte para essa partida contra o Fluminense. Eu mando um abraço para vocês aí no estúdio, invejinha boa. Eu vou ver se eu dou uma... Acho que eu vou dar uma entradinha, que acho que eu vou pegar uma montanha-russa. Um abraço, gente. Um abraço, que trabalho maravilhoso esse. Júlio Gomes, diretamente de Orlando. Vamos agora virar a rede, falar mais do Mundial de Clubes. Tem os clubes aqui do Brasil também voltando às atividades e a divisão de rede aqui. Daqui a pouquinho teremos tudo de novo. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, aquela adrenalina. E o Santos aproveitou para trazer reforços para o time, reorganizar a vida, saiu da zona do rebaixamento, tá pelo menos respirando um pouquinho mais aliviado e resolveu trazer um reforço bem de pertinho e outro mais distante. A gente conta as novidades aqui. A vitória do Santos sobre o Fortaleza na última partida do Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, fez com que o time deixasse a zona do rebaixamento após 7 rodadas. Mesmo assim, é preciso trabalhar muito, debaixo de chuva forte, com o Neymar participativo. Lembrando que o time é apenas o 15º com 11, mesma pontuação do Internacional, que hoje é o 17º. E após a renovação de Neymar, o Santos anunciou nesta terça-feira 2 reforços para a sequência do ano. Depois de 6 temporadas e meia de São Paulo, com 214 jogos, e os títulos Paulista de 2021 e da Copa do Brasil de 2023, o lateral direito Igor Vinícius, revelado pelo Santos, menino da Vila, volta para casa. Fala, nação santista, aqui é o Igor Vinícius, muito feliz de estar de volta aí, espero que a gente possa ser muito feliz juntos, né? Valeu, um abraço para todos vocês. O contrato com o Peixe vai até junho de 2028. No São Paulo, Igor havia perdido espaço com o então técnico Luiz Beldia, além de sofrer com uma lesão na região lombar desde abril. Outro reforço que o Santos anunciou foi o volante William Arão. Aos 33 anos, ele estava sem clube desde o fim do seu vínculo com o Panathinaikos da Grécia. Chega sem custos para um contrato até o fim de 2026, com gatilho para renovação por mais uma temporada. Revelado pelo São Paulo, o jogador fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Mundo em 2012 com o Corinthians. Sua melhor fase na carreira foi atuando no Flamengo entre os anos de 2016 e 2022, onde conquistou 12 títulos, entre eles 2 brasileiros e 2 Libertadores. Nação Santista, que é o Ilharão, cheguei para ajudar, espero
corresponder às expectativas e conquistar grandes coisas. Valeu, um grande abraço, tamo junto. O retorno na temporada para o Santos está marcado para ser contra o Palmeiras. Isso pode mudar se o Verdão der sequência na Copa do Mundo de Clubes. Caso se confirme, aí a volta do Peixe fica para o dia 16 contra o Flamengo na Vila Belmiro. Muito bem. Igor Vinícius e William Arão. Reforços para a lateral e para o meio-campo. Cicinho, para você, são dois nomes que podem mudar a perspectiva do Santos, ajudar a melhorar esse time. Como é que você vê as contratações? Eu vejo com bons olhos, Renata, até porque são dois jogadores aí que têm uma certa experiência, né? Principalmente o William Arão. E o Igor Vinícius é um lateral que agora, por esses tempos, se lesionou um pouco, mas volta na equipe que o revelou. Então, já conhece como é o clube, é um grande lateral e, com certeza, vai ajudar o Santos, sim, nessa caminhada, porque você está ali do lado do Neymar, você está ali num clube na qual você cresceu. Então, é um ambiente novo e acredito que essas duas peças aí que chegam para somar e muito no Santos. Edu, ficou empolgado, motivado ou não muito? Não, Renato, eu vejo que poderia ter... Acredito eu que o Alexandre vai estar vendo outras posições também. É claro que no meio de campo já tinha volantes ali para jogar, tinha o Zé Rafael, né? Então, peças ali, Pituca, João Schmidt. Então, não eram, de repente, as posições que o Santos precisava e necessitava urgente. É claro que a lateral direita ainda sempre é incógnita. Tem o JP Sherman que ainda não se firmou, mas é um potencial ainda para ter ao Santos. Mas eu acredito, é claro, que chegando jogadores para melhorar o Santos no momento delicado da temporada, porque o Santos, por mais que ganhou do Fortaleza o último jogo, né, saiu um pouquinho, respirou um pouquinho ali da zona de rebaixamento, mas tem que brigar bastante e fortalecer esse time aí, porque a sequência aí até o final do ano vai ser muito dura para o Santos. E quem voltou a treinar e também está se familiarizando com o novo técnico, Hernan Crespo, é o São Paulo, Cecília. A janela do meio do ano será aberta no dia 10, mas os primeiros reforços que Hernan Crespo terá à disposição vieram do próprio CT. Oscar e Marcos Antônio treinam normalmente com o elenco e deverão jogar contra o Flamengo no Maracanã, na retomada do Campeonato Brasileiro. Oscar não entra em campo desde a derrota para o Mirassol no dia 24 de maio, quando sofreu um edema na coxa. Uma semana antes, Marcos Antônio teve uma lesão muscular na coxa na partida contra o Grêmio. O volante, inclusive, teve o seu empréstimo com o São Paulo renovado por mais uma temporada junto à Lazio da Itália, tendo o tricolor a opção de compra após este período. Eu estou muito feliz de poder continuar aqui no clube. Desde o primeiro dia que eu cheguei, o clube me recebeu muito bem, os jogadores. E isso foi muito importante para mim, para minha adaptação aqui dentro. Agora, Hernan Crespo aguarda os retornos de Ferreirinha e Lucas, que estão em fase de transição. E torce para que a situação do zagueiro Alan Franco seja resolvida rapidamente. O zagueiro tem contrato somente até o final do ano e uma proposta de renovação por mais 2 temporadas. Por outro lado, o treinador trabalha com a possibilidade de perder Matheus Alves a qualquer momento para o CSKA da Rússia. O meia de apenas 20 anos não vem treinando, enquanto espera o encerramento das negociações com o clube russo. O martelo deverá ser batido por quase 38 milhões de reais, com o tricolor recebendo 90% deste valor. Ontem, o zagueiro Juan, que não teve o contrato de empréstimo renovado com o Sassuolo da Itália, publicou um vídeo de despedida do clube em suas redes sociais. Cicinho, é vida nova com o treinador, mas o elenco praticamente o mesmo. Então, agora, alguns reforços, jogadores que estavam no departamento médico, o Lucas, a expectativa para que ele tenha uma sequência, o Oscar também possa fazer mais jogos. É um São Paulo que vai mudar de característica. Renata, tem tudo para mudar de característica. O Crespo é um treinador que o esquema dele é totalmente diferente do Zubeldia, né? Um treinador que, pelos relatos que a gente tem da primeira passagem dele, gosta muito dessa questão de marcação individual. Tem que ver
se os jogadores vão se adaptar a esse esquema ou também se ele mudou, vai inovar alguma coisa. Mas a questão não tem empolgação no São Paulo, não. Acredito. Tá difícil, hein, empolgação. Não dá para empolgar. O São Paulo... Eita, acho que o frio contagiou-se. Não, tem que ser pezinho no chão. Tem que ser pezinho no chão porque o Crespo é um grande treinador, mas os jogadores são os mesmos. Vamos ver como vai ser o comportamento. Eu acredito que o São Paulo precisa de mais contratações. Aí perdeu o Igor Vinícius. Quem que será o substituto do Cedric que não tem correspondido, não tem agradado e tem sido vaiado pelo torcedor? Então vai voltar, o Crespo vai estrear, mas o Cedric vai continuar jogando. Será que o torcedor vai ter paciência, vai esperar um pouquinho mais? Então, por isso que não há empolgação. Bom, falamos do Santos, do São Paulo, agora é a vez do Corinthians, Ronaldão. Mas demoramos pra falar As novidades do Timão voltando aos trabalhos, se reorganizando na temporada. O Corinthians tá Departamento médico zerado, Gustavo Henrique, Ranielli e Yuri Alberto já trabalham no gramado. Preparação total para o duelo com o Bragantino na retomada do Brasileirão, dia 13, em casa. Ainda que no campo, a situação que exige cautela é a do camisa 9. Depois de fraturar uma das vértebras da coluna, Yuri segue em treinos separados, com o suporte da preparação física, assim como o jovem Guinegão, que teve uma lesão na coxa. A expectativa é que Yuri Alberto esteja pronto para o confronto do dia 30, pelas oitavas da Copa do Brasil, contra o rival Palmeiras. Outro nome que necessita de atenção é Rodrigo Garro. O meia segue atuando normalmente, mas sofreu recentemente uma lesão no joelho direito. O clube acompanha de perto. Na verdade, o Garro é um atleta que ele precisa ter um acompanhamento individual sempre agora, né? Então, a lesão dele é uma lesão que com o tratamento ela não vai sumir. A gente controla, a gente dosa a carga. Hoje ele está muito bem, como vocês podem ver no treino, ele fez um treino em muita intensidade, mas ele vai precisar de cuidados principalmente na recuperação, principalmente na sequência de jogos, para que ele possa render e possa ser o Garro em que foi em 2024. Julho chegou e com o novo mês algumas preocupações. Romero, Andileri, Matheus Bidu e Gustavo Henrique estão há 6 meses do fim do vínculo e já podem assinar pré-contrato com outros clubes. Gustavo Henrique é quem está mais perto de permanecer no elenco. O zagueiro de 32 anos deve ter uma nova reunião com o executivo Fabinho Soldado para renovar por mais 2 temporadas. Bidu chegou a negociar uma renovação por mais 3 anos. As conversas esfriaram ainda na gestão de Augusto Melo. Os casos de Romero e Andileri são mais delicados. O paraguaio é líder no elenco, renovou automaticamente no ano passado, precisa ser reavaliado. Nesta temporada, ele soma 37 jogos, 5 gols e 3 assistências. Já o argentino Andileri, que chegou ao clube em fevereiro, ainda busca melhorar a forma física. Começou muito bem, mas não é unanimidade na torcida. Tem sido a primeira opção de Dorival Júnior. O momento exige decisões rápidas para um segundo semestre que promete ser decisivo. Já já o Ronaldo vai comentar o Corinthians e a expectativa pelo retorno do nosso calendário. Bate agora a turma completa. Olá, Ronaldão, tudo bem? Boa tarde mais uma vez para você. Quero falar do Corinthians. Muita gente... falando desse jogo. Muita gente podendo assinar pré-contrato com outros clubes, não é? Como o Romero, por exemplo, o Gustavo Henrique, o Anrileri também, não é? O Bidu. Esse povo pode sair. Agora, eu quero saber se tem contratação. A torcida do Corinthians quer saber se tem algum reforço de peso, de nome chegando. Sim, mas você falou aí uns nomes que me agradou muito pra ir embora, viu? Pra ir embora. Agora o Romero tem que ficar. O Angileri, ele é um cara de ofício. O Angileri. E tem que ver se tem mais gente aí pra desovar também, pra limpar o armário, pra poder chegar gente boa.
Porque dizem que a laranja podre, Caramelo, contamina o grupo. Dizem, eu não sei, eu vou ficar de olho. E dizem por aí que alguns saem pela tangente, não é? Vai, tá vendo? Vai. O Sgarbi agasalhado, protegido do frio. É isso, nosso Juvena, hein? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Rê, boa tarde. Um beijo pra você. E pra você também. Ah, sempre, meus amiguinhos, né? Tô no estilo Cole Palmer. Oh, beijo, bebê. Espera aí, tô no estilo Cole Palmer, já gelado aqui no frio. Só pra deixar o Edu de fralda ali. Nossa, já provocando Edu Dracena, sem dó nem piedade. Faz aí, Ronaldo, como que é? Que duplinha malvada. Ulisses, deixa a maldade de lado. Imagina. Chega mais, Ulisses, boa tarde. Chegando sempre muito feliz, o Sgarbi, obviamente... Você não tá com frio? Não tô, porque tem uma camadinha de tecida de pouso segura. Do quê? Não, tecida de pouso nosso aqui segura, né? Fica na sua aí, Caramelinho. Caramelo, a tua batata está assando em tudo quanto Hoje ele veio de caramelo, inclusive. Tá ruim pra você. O teu momento não é bom. Não é bom, meu querido. Tudo bem. Beijão pra vocês, ótimo almoço. Fique com a gente no Jogo Aberto. Tá feliz aí de estar ao lado do Cicinho? Cicinho, pô, jogadorzaço, campeão de tudo que onde passou, Real Madrid. Você quer o que mais? Esse é o Jogo Aberto. Que coisa, hein, Cicinho? Boa tarde, não era bom de bola. Era bom. Pô, arregou o teu Galáctico. Não vai ter mais Galáctico, não. O Real Madrid pode ganhar esse campeonatinho aí. Mas Galáctico são nós, filho. Não, você que é galáctico, você não quer ganhar um campeonato como uma Copa do Mundo? Real Madrid tem a sua torcida que eu sei, Cicinho. Tive a oportunidade, na minha vez não deu não, então vamos torcer pros caras. Marco Aurélio Cunha, lindo você que já girou o mundo da bola e agora está aqui com a gente no Jogo Aberto. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom almoço para quem nos assiste. Mais um debate. Vamos falar de futebol. Eita, nós. Fala de culinária. Edu! Brincadeira, doutor. Segura essa turminha. Edu Dracena, dizem por aí que só pensa no Chelsea, é verdade? Olha, comprar fralda também. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. E hoje, claro, pensa no Chelsea, um jogo difícil, mas hoje tem um presentinho pro meu amigo, o irmão Ronaldo Giovanelli. Se for fralda cheia pra ele hoje. Daqui a pouquinho, e é dos bons, aquele presente bem legalzinho. Fralda cheia, deve ser. Se vira, velho. Caramelo não, Capela. Não, sim. O Capela tá na surdina, na espreita, na moita, só esperando a vez. Eu conheço. Eu conheço você já de outros carnavais, Que momento Capela. vai chegar? E eu tô só preocupado. Esse programa qual que é? É o Jogo Aberto, né? Não, Mas vai falar do Corinthians, então é Brasil urgente, né? Então tá bom. Daqui a pouquinho. Cuidado, Chama o Joel e o Garrafa. Chama o Joel e o Garrafa. Chama, correu. Gente, mas é uma cutucada pra lá, outra pra cá. Everton Guimarães, querem ver o Everton? Não. Mostrá-lo inteiro, completo, incrível, poderoso, muchacho. Venga. Tô chegando. O Caramelo tá aí torcendo pras teses dele, mas eu tô achando que vai azedar a garrafa, hein, Caramelo? Não vai rolar, mas vamos lá, vamos para o que interessa. Eu quero BG, policial, trilha policial, porque está começando o Jogo Aberto. Tá, ele apresenta o Brasil Urgente em Minas, pra quem não sabe. Everton Guimarães, agora é um pouco mais suave, é o chaveamento da Copa do Mundo de Clubes. Tá ficando cada vez mais difícil, menos gente, mais disputa, qualidade cresce. Palmeiras e Chelsea. Que eu conheço muitos que só pensam nisso, não é apenas o Edu Dracena. Tem mais gente ligada aqui. Assim como muitos estão de olho em Fluminense e Al Hilal. E o outro lado da chave é só Europa. Aqui tem Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Gabi, a gente gosta de olhar mais pro lado dos brasileiros, ter esperança, parecer uma mão, aquela ajeitadinha final, né? Tá bom, tá tudo certo. Gabi, ao vivo, no clima, na Copa do Mundo de Clubes e ela nos Estados Unidos. Oi, Rê, mais uma vez, good afternoon pra você, pra todos que estão ligados com a gente nesse debate de malucos, mas vamos trazer um pouco de sanidade por aqui com as informações do Palmeiras. Neste momento, o técnico Abel Ferreira
comanda a primeira atividade do dia. Hoje sim, com a presença do Piquerez. Ontem ele não participou do treino por causa de uma gripe, mas não preocupava. Hoje esteve na atividade normalmente, mas não pode jogar contra o Chelsea porque vai cumprir suspensão. Quem deve atuar nesse time na lateral esquerda é o Vanderlan, que chamou essa de uma das semanas mais importantes da sua vida. O outro desfalque por suspensão também é no sistema defensivo, Gustavo Gomes. O Mikael é quem deve ganhar uma oportunidade neste time. Para finalizar, o Paulinho, ele que teve 2 dias de recuperação, além de um dia de folga, está participando do treino que acontece neste momento. O Paulinho tem sido um dos destaques do Palmeiras nesta Copa do Mundo de Clubes, mesmo com os problemas que tem na canela direita. Marcou contra o Inter Miami e também fez o gol decisivo diante do Botafogo. A tendência é que ele tenha pelo menos 30, 35 minutinhos na partida decisiva contra o Chelsea, que vai acontecer na sexta-feira. Hoje, no período da tarde, aqui no Complexo Esportivo dos Eagles, atuais campeões da NFL, o técnico Abel Ferreira vai comandar mais uma atividade e começar a desenhar esse time que está cheio de pontos de interrogação, mas estamos de olho em tudo para trazer as atualizações completas aqui no Jogo Aberto. Rê, beijos, girl. Volto com você. Beijos, girl. Gabi Guimarães com tudo em cima, apresentando as novidades, o que está acontecendo com o Palmeiras lá nos Estados Unidos. E agora, não tem jeito, quartas de final, Chelsea na parada. O time inglês que não é o mais celebrado, mas é o único time da Inglaterra que permaneceu na competição, Capelanes. Porque os outros, principalmente o City, que muita gente acreditava, não é? Deu adeus, adiós, bye bye. É verdade. Acabou perdendo para, como eu falei ontem, acabou perdendo para um europeu que está localizado na Ásia, né? Que tem um orçamento gigantesco, multimilionário. Não, Renata, você não vai permitir isso. Terminar a frase, gente, opinião é de cada um. Eu permito opiniões, não significa que eu concorde ou discorde. Ásia não é Europa. Ásia não é Europa. O cara tá querendo justificar o que ele fala. O negócio é o seguinte. O Chelsea, qual que é a pergunta que todo mundo se faz aqui, seja palmeirense ou não? Como é que o Palmeiras vai se comportar e qual é o plano do Abel Ferreira? Porque, gente, você palmeirense não vai mentir pra mim que você não tá preocupado com a linha defensiva do Palmeiras. Sem Gomes, sem Murilo, sem Piquerez, que é a base de sustentação dessa equipe para sair jogando, para ganhar profundidade, poder de marcação, liderança. Sem esses caras, como é que fica? Eu tô imaginando uma linha defensiva aqui, como falamos ontem, com o Giai, obviamente, o Bruno Fux, o Mikael e o Vanderlan. Eu acho que de duas uma. Eu acho que o Palmeiras não vai jogar de peito aberto contra o Chelsea. Tá? Eu acho que o Abel Ferreira ele é um cara muito mais preparado e inteligente que qualquer um para poder projetar esse Palmeiras. Mas o meu ponto de vista é o seguinte. O Palmeiras ele pode ter uma linha de defesa enfraquecida. Mas a partir do momento que conseguir preencher esse meio campo com Martínez, Aníbal e Richard Rios, talvez seja essa a chave do negócio. E colocar um ataque de velocidade. Muita gente entende que o Palmeiras pode ganhar o jogo contra o Chelsea numa bola parada. Eu penso diferente. Se você traçar uma linha comparativa, o melhor momento do Flamengo, que não foi lá um grande momento contra o Bayern de Munique, foi quando entrou o Bruno Henrique, para ganhar profundidade, para ganhar velocidade nas costas da marcação. Talvez pode ser o triunfo do Palmeiras colocar um Vitor Roque, colocar um Facundo Torres, jogadores mais leves, mais rápidos, contra uma defesa que não é tão rápida também. Palmeiras tem que ser inteligente, eu não tenho dúvida alguma que o Abel será. Apesar de o Chelsea não ser a nata europeia, eu acho que o Chelsea é favorito. E, infelizmente, apesar de torcer para o Palmeiras, aqui está o palmeirense, não vai passar. Falando do Palmeiras, infelizmente. Ele fala que está torcendo e não vai passar. Tô torcendo por Palmeiras, gente. Tá nada, não vai passar. É que a gente fala muito, o que eu tenho percebido, e claro, é normal, a mídia brasileira fala no Palmeiras. Alguém aqui escalaria do 1 ao 11 o Chelsea? Não, porque todo mundo fala do Chelsea. Que Chelsea que vocês estão falando? Eu quero saber. Do Cole Palmer? Palmer, Delap e o Cunco podem jogar juntos. Não, mas o Pedro Neto. O problema é o Capelão. Pedro Neto é um titular absoluto. O Moisés Caicedo é um titular absoluto que tá fora. Tá suspenso. O Enzo Fernandes é titular absoluto. Meio pra frente, Pedro Neto, Cunco, Delap mas esse chegou junto. É isso que eu tô falando. Eu não sei. Na verdade, não é que eu queira que vocês escalem o Chelsea. O que eu quero dizer é que a gente não sabe exatamente qual vai ser a escalação do time inglês. Até isso deve ser um problema pro Abel também, pensar. Bom, eu tenho problemas na defesa, não tenho 3 titulares absolutos do meu time, mas e aí? O que meu adversário vai propor? Vai jogar com 3 zagueiros, 2 zagueiros, vai povoar o meio campo, vai jogar com 3 no ataque ou só com 2? Ah, o João Pedro está à disposição. É um jogador que estava de férias, mas fez um super campeonato inglês, uma Premier League. Dele, bebida. Então, é isso que eu tô querendo dizer, que tem um outro lado também que é um mistério. Mas quando o Caicedo não joga, o que acontece? O Chelsea mudou a escalação em todas as partidas que ele fez. Sim, mas o Chelsea tem uma coisa assim, com o Caicedo no meio de campo, é uma sustentação muito grande.
grande, Renato, de contusão, de marcação, de pegar essa bola, sair distribuindo. Ele é um jogador fundamental no meio de campo. E quando o Caicedo levanta tarde? Como ele não vai jogar, isso também é um ponto ruim para o Chelsea. A gente tem que ver isso também. Como o Abel perde seus jogadores, o Chelsea terá o desfalque talvez dos melhores marcadores que tem no seu time. E os jogadores que ele tem para o lugar são muito jovens, como o Lávio, o Essugo, ele pode colocar o Reece James também, que joga de lateral ali, o Gusto também, que joga de lateral, joga de volante. Mas eu não sei exatamente qual vai ser o time. Eu imagino o Abel... Vamos analisar outro lado. A questão é a seguinte, tem a ausência desses defensores do Palmeiras, mas é uma grande oportunidade para os jogadores que vão jogar. E os jogadores se preparam exatamente para esse momento. Então, assim, talvez também seja um ganho, porque são jogadores que vão entrar ali na posição, estão descansados e vão jogar o jogo da vida. E isso é bom também para o Palmeiras. E se não jogar o Bruno Fux fez um péssimo jogo contra o Inter Miami, mas jogou muito bem contra o Botafogo. É verdade. Eu imagino o Abel... Na verdade, não me surpreenderia nada se o Abel dobrasse a lateral direita ali, por exemplo. Coisa que ele já fez em final de Libertadores, que ele já... Cara, o principal ponto do Chelsea... Mas o que ele não tem hoje é a lateral esquerda. Exatamente. Só que o principal ponto do Chelsea é justamente os jogadores que... O Cole Palmer joga mais aberto, também consegue fechar. Pedro Neto, né? Pedro Neto, um ponta também que tá sempre ali. É o principal ponto. Na lateral esquerda do Chelsea tem o Cucurella, que é o jogador que tá sempre ali também indo pra linha de fundo. Então eu imagino o Abel, sabendo que a linha defensiva vai estar mais exposta, querendo ou não me surpreenderia ele dobrando a lateral e entrando com uma linha de 3 zagueiros, o Giai como terceiro zagueiro. Eu não me surpreenderia, não. Mas o Vanderlan jogou muitos jogos, né? Quando o Piquerez estava machucado, o Vanderlan que jogou. Mas não dá, Edu. Mas ele tem que dar, não dá, cara. Dar confiança pro atleta. E se ele tá lá, o Abel confia nele. E o Vanderlan não joga Mas é a chance da vida dele. É, a chance da vida do Mikael também, até o... Mas é o jogo da vida do Palmeiras, mas ali existe a conversa. Ele vai conversar com o cara que joga na frente dele. Pô, psicólogo, velho. Vai jogar bola. A primeira função do Vanderlan é falar assim, eu vou marcar aqui, não vou dar espaço, não vou dar minhas costas aqui. Então, e ele sabe marcar. É um cara marcador. O Mikael também daquele lado ali. Então, eu acredito muito, se o Abel colocar esses dois jogadores, eu tô tranquilo. Eu acredito que não haja dobra, Sgarbi, porque ele não tem reserva. Então, ele vai precisar ter um jogador, se eventualmente um dos dois machucar, para colocar ali. Então, para ele fazer dois laterais fazendo dobra, ele perde um reforço do banco. E eu acho que o Palmeiras tem toda a chance de passar, independente da questão de ter uma zaga reserva. Tem um ataque muito forte, tem o Paulinho para entrar, tem Estevão, tem Vitor Roque, tem Facundo, tem Flaco. Então, a defesa, eu acho mais fácil organizar defensivamente um time do que organizar um meio-campo e um ataque para ser produtivo. Então, fechou a casinha ali atrás, a gente jogou com o Ed Carlos na final do Mundial, que era um menino, lembra, Cicinho? E entrou e foi muito bem. Fala pro Sgarbi também, lembra, Sgarbi? Senão ele fica triste. Mas é porque o Sgarbi não é nem nascido. Conheço a história do meu time, dá uma segurada aí, gordinho. Entendeu? Então, o São Paulo jogou com o Ed Carlos, com os 3 zagueiros contra o Liverpool, o Peter Crouch e todo mundo que você sabe que eram competentes ali, Gerard. E nós ganhamos jogos, não tomamos gol. Então, acho que o Palmeiras organizando bem a defesa ali, o meio-campo que tem, o ataque que tem, pode perfeitamente passar pelo Chelsea. Esse é o grande segredo, é um jogo só. Você precisa ser perfeito numa partida, não tem uma ida e volta. Só que tem um detalhe, Ronaldão. Você que jogou tantos anos futebol, quando você enfrentava o Corinthians, por exemplo, de novo por outro time, eu fico pensando no Estevão, que ele vai jogar contra o Chelsea, que é o futuro time dele. O primeiro na história, né? Acho que muitos diziam assim, porque a gente sempre jogou contra o ex, né? Agora ele vai jogar contra o futuro. Esse menino tá na frente. Agora vocês estavam falando do Vanderlan, né? Não seria uma boa, porque tá muito calor lá nos Estados Unidos. Vanderlan já não é o tecido apropriado para estar nesse momento de calor. Poderia ser o Vanderlinho. Ou poderia ser o Vander... As elucubrações que ele forma, gente... No calor... Vanderlinho. Vai assar, hein? Vanderlinho. Não falou isso, né? Vanderlinho. Então eu vou passar pro Everton Guimarães. Everton, o que preocupa mais no Chelsea quando você analisa esse duelo com o Palmeiras? Quando você olha pro time inglês, qual é a principal arma dessa equipe comandada pelo Enzo Maresca? Renata, na verdade, a arma do Chelsea é o próprio orçamento que tem para montar um time, jogar Premier League com alto nível de competitividade. Fechou o quê? Na classificação na 4ª posição, na 64 contra 89, de quem está na ponta, na liderança. Então, quer dizer, não podemos descartar que é um time forte com boas peças. Essa questão destacada pelo Sgarbi e do Cucurella, eu acho que o jogo pode acontecer por ali, pelo lado dele, nas costas dele, que ele sobe muito. Agora... pegando uma carona também no que o Edu disse,
Quando você tem 3 desfalques importantes, fundamentais, como o Palmeiras tem, num time ajustado, que já joga junto há muito tempo, todo mundo conhece o trabalho do Abel, e o que ele está disposto a fazer contra o Chelsea, eu também acho que não vai para trocação com o Chelsea, e nem acho que é inteligente se ele fizer isso. Ele vai mais comedido. Num time ajustado, quem entrar por ali sabe o que tem que fazer, Renato. Você perde qualidade, você perde liderança, é óbvio. Você tem uma dupla de zaga que não vai jogar, esse é o melhor lateral. Claro que isso faz diferença. Mas num time ajustado é menos difícil você conseguir resultado, mesmo com essas 3 mudanças. Isso eu acredito que vai forçar a ser um time mais comedido, porque, afinal de contas, do outro lado, você tem mais orçamento, mais qualidade de elenco e tem... Só que tem um porém. Eles mesmos, os jogadores do próprio Chelsea, têm falado de estarem no final de temporada. Final de temporada para eles há um desgaste maior. Então isso pode ajudar o Palmeiras também, porque fisicamente o Palmeiras está próximo do auge físico, porque a temporada está exatamente na metade, e o Chelsea está desgastado porque eles estão em final de temporada. Não é um time brilhante com muitas peças espetaculares, mas no setor onde normalmente se ganha o jogo, o principal jogador deles também não vai a campo. Então, por isso eu acredito que o Palmeiras, mesmo com os desfalques, num time ajustado, bem treinado, com trabalho já de longo tempo, é mais fácil de você ajustar. Acho que o Chelsea... A questão mesmo de qualidade, né, Renata? Tem elenco, tem dinheiro para montar elenco, então você tem qualidade no elenco todo, de ponta a ponta, mas não me encanta demais o futebol do Chelsea, não. Nem na Premier League, nem até aqui no Mundial. E o Palmeiras foi bem mais competitivo nesse último jogo contra o Botafogo, fez sua melhor partida, talvez estreou bem contra o Porto, mas não venceu, empatou. Agora é a chance, Ronaldão. E aí? É a chance. Contrata o Guerreiro, que o Guerreiro sabe ganhar do Chelsea, menino. Segue com a gente agora lá pro YouTube, canal Jogo Aberto, mais Copa do Mundo de Clubes. Para de secar o Palmeiras, Rona. Chega. Chama o Guerreiro. Muito bem, agora estamos no YouTube. Estamos falando aqui do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Tem gente secando, como o Ronaldo, tem gente acreditando. Não, só você que não tá secando. O resto não, eu tô na minha. Eu tô secando? Tá. Eu tô secando. É que assim, se você dá um palpite contra, não significa que você tá secando. Agora, às vezes, significa que você tá secando. Muito, exatamente. Ei, Cicinho, você não tá secando o Palmeiras, né? Não, claro que não. De energia tá... Eu tô precisando de energia. Tá gastando energia do bairro, é isso? Pensa nos 20 secadores ligados. 24 horas aí. De verdade, você conseguiu vislumbrar essa decisão que numa semifinal pode ser Fluminense e Palmeiras? Nossa. Para. Não, essa é a semifinal que nós queremos ver, mas não... Você não. Quem? Porque nós quem? Você e o Capelães não. Porque teria um brasileiro na final. Gente! Assim, eu gostaria de ver Fluminense e Palmeiras, mas acredito que vai ser Chelsea e Al Hilal. E aí, Cicinho, tá Você gostaria... Repita essa frase, Júlio, que eu vou olhar pra você. Eu gostaria de ver na semifinal Fluminense e Palmeiras. Mas acredito que vai ser Chelsea e Al Hilal. Falsíssimo. Não, vai ser Fluminense e Chelsea. Falsíssimo. Então não posso ter minha opinião. Fluminense e Chelsea, Xixi, vamos ajudar o Renato. O Renato tá precisando. O que ele tá precisando do quê? Ele gosta do Inter, o Renato. Será que ele é pai dos Inter? O Renato é pai dos Inter. Ele foi fazer teste lá e não aceitaram ele. Ele tem essa mágoa. Então ele vai rebaixar o Inter, hein? Meu Deus. Calma que a gente vai se encontrar e nós vamos saber. Na hora certa, na Copa do Brasil, a gente vai saber. Dá uma seguradinha. Porque no Brasileirão eles levaram a melhor mesmo, lá no Beira-Rio. Não foi? Foi. Foi num domingo à noite, no final, na calada da noite, acabando comigo. De noite ainda. Mas tudo bem, deixa o Fluminense tem que se desgasta muito no Mundial. Acharam um golzinho. O Inter tava com o farol desligado. Acharam um golzinho. Ai, como tá bom aqui conversar com meu amigo Sgabi, trocar uma ideia, uma resenha, não é? Álcool, né? Agora, Marco Aurélio Cunha vai falar um pouco mais sobre essa decisão. Marco, se você estivesse na pele de Abel Ferreira, olha que importância, hein? Quais seriam as suas estratégias, quais seriam as suas preocupações? Como você estaria já antevendo esse duelo com o time inglês do Chelsea? Estaria no São Paulo, né, doutor? O Abel, ele tem uma tática de jogar reativa. Ele congestiona bem o meio-campo, ele bloqueia a defesa e sai em contra-ataque em velocidade pelos seus atacantes,
Estevão, seja lá quem ele escalar nesse momento, que são os mais velozes. Só não fez isso contra o Inter Miami, né? Pois é, o Inter Miami, acho que eles assistiram, foram ver o Messi, né? O Messi, o Suárez, ficaram assistindo, acharam que estavam na Disney, né? Isso fez muito bem ao Palmeiras, porque ele focou fortemente o jogo contra o Botafogo, caiu na sandália da humildade, né? E começou a trabalhar forte para vencer o Botafogo e venceu. Na prorrogação, com sacrifício, mas já tinha feito por merecer até no jogo normal. Esse jogo é um jogo tático, estratégico, ninguém pode ceder espaço. É marcar o tempo todo e jogar no fundo a bola para Vitor Roque, para Estevão, para buscar esse tipo de jogada. E entrar com o Paulinho no final para construir alguma coisa e tentar ganhar o jogo por 1-0. Essa é a estratégia do Palmeiras, ganhar de 1-0. Edu, quando você olha o Chelsea, muitos jogadores jovens, 19, 20, 21 anos, talvez seja um time que daqui a uns 2 anos vai estar brilhando, vai estar ganhando até mais expressão na Europa e no mundo do futebol, mas nesse momento ainda tem alguns caminhos, tem algumas deficiências e o Abel tem que pensar nisso. Chegando agora o João Pedro, o Estevão logo vai estar lá ali no Chelsea. E o Abel, né, com certeza, está vendo e assistiu vários jogos do Chelsea, até para analisar o que o Chelsea fez nesse Mundial. Então, contra o Flamengo, a gente viu que saiu ganhando, depois tomou a virada. Então, é um time que oscilou bastante e onde que o Palmeiras, com a sua estratégia de jogo que ele vai colocar contra o Chelsea, né? E eu, como falei aqui, eu estou de acordo com o Capelanes. Fechar... neutralizar o meio de campo. Neutralizar o meio de campo. Eu colocaria os 3 volantes realmente ali para ficar o meio de campo, solta o Richard Rios, deixa ali o Emiliano ali na frente da defesa, o Aníbal marcando ali e coloca 3 caras jovens correndo ali na frente, metendo aquela correria, o Capela. É isso, então, não vai faltar um no meio campo, colocando 3 na frente? Mas dá para você recompor. O Rios consegue fazer dá isso. Dá para você recompor isso aí, doutor. Nunca fez isso, vai fazer agora com o Chelsea. Mas o Abel nunca colocou o Alan, colocou para colocar nesse jogo. Por exemplo, o Maurício, não dá pra gente prever o que o Abel... Se mudar jogador, tudo bem, mas... O Palmeiras tem que jogar uma linha de 4,5. Maurício. Palmeiras, viu? Ele pode jogar com uma linha de 4,5. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O que é uma linha de 4,5? Uma linha de 4,5. Talvez nunca jamais dito na história desse programa aqui. Porque ao invés de jogar com uma linha de 4, o que você pode fazer? Você pode colocar o Martínez para jogar... Como assim? Não, doutor, você vai entender. Você pode jogar com o Giai, Bruno Fux, Mikael e o Vanderlan. E aí você coloca o Martínez... Só metade do Rio, para ser mais ou menos aquele cara, não. Para ser aquele pêndulo. Que hora vai recompor com uma linha de 5, quando o Palmeiras tiver a bola, ele vai virar o primeiro volante, para poder dar essa profundidade para que o Palmeiras possa jogar. Isso chama uma linha de 4,5. Eu achei que eu já tinha escutado tudo. Pirâmide invertida. Não, mas o que ele quer dizer é que, por exemplo, eu até posso citar o meu time, o Internacional, que o Fernando faz o primeiro volante, faz o terceiro zagueiro, dependendo da circunstância, ataque ou defesa. Faz tudo isso aí, tá no Z4. E é uma pena que ele tá machucado, né? Se ele não tivesse, linha de 4,5, Rei? Gostou da linha de 4,5? Esse tipo de jogo... Faz tempo, olha, você falou todo dia do Corinthians, eu falei uma vez. Você me julgou quando eu falei do Palmeiras entrar com uma linha de 5 atrás. O Vitor Roque ou Roque Júnior, né? Porque eles têm o mesmo nome, os dois jogadores. O Vitor Inhoque. Se você pegar o nome dos dois completo, é a mesma coisa, é o mesmo nome. Paixão das Campinas. Porque o Palmeiras é essa característica, assim, do jogador... Calma, eu não entendi qual é a associação. Porque eu sempre chamo ele de Roque, de Roque Júnior. Eu sei, aquela coisa que você porque eles têm o mesmo nome, né? Os dois têm o mesmo nome. A mesma coisa. O Vitor Roque e o Roque Júnior têm o mesmo nome. Não, o mesmo nome. Então é o seguinte... Onde está o Vitor do Roque Júnior? Só você procurar. Roque Júnior, velho. É só você... Os dois são Roque. É só você estudar. É só você estudar. Só tem o Roque, não é igual, velho. É só você estudar. Entendeu? Pegar o nome completo do cara. Entendeu? Você não estuda, é isso aí que dá. Agora, trabalha no cartório? Uma coisa é certa, o Palmeiras é aquela coisa do improvável. É José Roque e Vitor Júnior. Como foi na Libertadores... em Montevidéu, que ele estava lá pela ponta direita, entendeu? Quem entra em campo, faz o gol... Roque Júnior e Vitor Roque. Muita gente criticando, entendeu? O Vitor Roque, ele pode ser um cara decisivo nesse momento, vocês vão ver só. E tem um clima de revanche, porque o Chelsea ganhou um Mundial, aquele Mundial que existia na época, do Palmeiras, e agora tem esse reencontro também. E na semifinal, com o Abel Ferreira fez contra o River Plate, ele colocou 3 volantes. O Danilo, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Na primeira Libertadores, quando ele ganhou. Na ida, 3-0. E também, na volta também. Na volta não deu certo, né? Mas ganhou. Mas classificou, beleza. Mas classificou. Mas então olha ele só, já fez o Veiga estava nesse jogo, o Everton, o Gustavo Gomes,
Muita gente ainda lembra desse duelo. Será que eles pensam nisso, Edu? Tem essa coisa de lembrar daquele jogo? Tem alguma coisa ainda que possa influenciar para esse? Ah, tem, Renata. Se eu estivesse lá, com certeza teria na cabeça, falando, agora é minha chance novamente. Já que eles tiraram a oportunidade de eu ser campeão do mundo, agora eu vou tirá-los aí de uma semifinal de uma Copa do Mundo e eu posso buscar o campeonato da Chama o Guerreiro, Bibi. Vou ligar pro Guerreiro. Sonho ligar pro Guerreiro. Solta, nega. Vou ligar pro Guerreiro. Guerreiro, quer fazer uma boquinha aí? Os caras contrataram o João Pedro lá. Se não quer fazer uma boquinha... O quê? Sem mundial. Pode ligou. Bi mundial. Não quer, não. Vamos em busca do Bi. Bi? Mas, gente... Biscoito? Eu percebo bastante otimismo, Cicinho. Conversando com o palmeirense, muita gente, claro, respeitando o Chelsea, mas muita gente acreditando que o Palmeiras, se fizer essa partida bem estruturada, concentrada, pode até se classificar. Não, mas o palmeirense tem toda a razão de estar empolgado com esse jogo, porque o Chelsea não é o Chelsea... aqueles Chelsea. Aquele que o Corinthians ganhou na dificuldade, passou por cima. Não tem encantado. O Everton citou muito bem isso. Você está aí na teoria do Capelães, não é a primeira prateleira, o Chelsea? Não tô. Pra mim é. Pra mim é. Ele ganhou a Conference League, que é o terceiro título mais importante. Obrigado, doutor. Te ajudei. Não, pra mim é, mas só que o Palmeiras também é competitivo e o Palmeiras teve a oportunidade já contra o Chelsea aquela vez passada e como o Edu falou, agora, e o Palmeiras ficou aquele gostinho, poderia ter dado mais. Acredito que nesse jogo vai fazer mais. Chelsea não é tudo isso, mas não tá na primeira prateleira. Não deu pra entender aqui o raciocínio. Não, é bom ou não é bom? Pra mim, o Chelsea não é porque o momento dele não seja bom que ele não está na primeira prateleira. Tá na primeira prateleira? Tem dinheiro, tem como contratar, tem estrutura. Foi quarto colocado na Premier League, perdendo pro Liverpool de Alisson. Que pegou muito naquele jogo. Hoje ela tá sonho meu, hoje, hein? Alisson, não, eu estou falando de Premier League, tem um representante da Premier League que vai jogar com o Palmeiras, não tem nada de Tonho da Lua. Mas não tem nenhum Alisson nessa competição de interclubes aí. Sobrenome Alisson, né? É o Haaland Alisson da Silva. Só pode ser para também não tá mais. Aí fica difícil. Tomara que ele nem esteja na próxima, que já tenha voltado para o Brasil para jogar no... Solta, negão, o sonho meu. Ué, ele acabou de falar que é o sonho dele. Mas é a semana do seu aniversário, você pode sonhar à vontade. Pode sonhar à vontade. No futebol, ultimamente, gente, eu só tenho sonhado. Conquistei pouca coisa nos últimos anos. De fato, só um título estadual. Então eu vou passar a palavra para João Pedro Sgarbi. Ai, Sgarbi. Você não tá sozinha nesse barco, não. Tá difícil, viu? Que coisa horrível. Muito bem, estamos aqui na internet e tem uma notícia que vem do Rio de Janeiro. O Flamengo estaria disposto a liberar o atacante Pedro. Olha, Corinthians aí, hein? Imagine o Yuri Alberto. Vai ficar sem receber, meu? São 25 milhões de euros a pedida. Quanto? 25 milhões de euros a pedida. Brasil saiu o Corinthians, patrocinador. Tá um monte de gente querendo patrocinar lá. Não, mas o Pedro sair do Flamengo para jogar em outro clube brasileiro, eu não consigo pensar como primeira opção. Claro que ele vai querer ir para a Europa, se for o caso, mas será que o Pedro quer sair? Mas outra pergunta, ele tem mercado para a Europa? Tem Corinthians. O Pedro é o time europeu, o Corinthians. Ele pode ir pro Al Hilal, que é europeu, segundo o Capelães, né? Aí, ó. No Al Hilal ele joga. Eu tenho uma sugestão boa aqui, 25 milhões de euros. Hoje daria na cotação 25 vezes 6. Me ajuda aí, vai. 150. 150 pau. Bom dia, Capel. Certo? Eu vou te falar uma coisa. Se eu sou o Palmeiras, eu vou com força no Pedro e contrato já leva ele hoje. Do Flamengo. Mas já não tem o Vitor Roque. Já tentou e não conseguiu. Acabou de pagar 20 milhões do Vitor Roque. Mas 25 milhões. Não, e olha só, quanto já ganhou o Palmeiras esse Mundial? Pagou 150 lá, sei lá quanto pagou no Paulinho, pagou no Vitor Roque. Só o que arrecadou agora com a Copa do Mundo de Clubes, contrato o Pedro, irmão. Põe o Vitor Roque nas pontas uma vez que o Estevão vai embora. Olha isso. Por que estaria o Flamengo tendo essa atitude? E o Flamengo liberaria para o Palmeiras o Pedro? Mas não tem essa. Por que o Flamengo estaria liberando o Pedro? Qual o problema? Por quê? Não vai ser um problema clínico. Não, o Felipe não gosta de colocar ele, o estilo dele de jogar. Mas quem falou que o Felipe vai ficar no Flamengo? Vai pra onde? Então eu não sei. Informação. Ulisses, os caras falaram pela notícia de que tá buscando um atleta com mais mobilidade na frente.
O Pedro, na minha opinião, é o melhor 9 do Brasil, assim. Melhor, ele se lesionou, tá voltando de lesão, demora, doutor sabe mais que ninguém, demora. E o Pedro, desculpa, eu acho que ele não iria pro Corinthians, que é um salto, o cara tá no patamar da carreira, que pro Corinthians ele ia cair, né, Ronaldão? Que isso? Não, é Flamengo, Corinthians. Mas, gente, aqui, né? eu acho que o Pedro, em primeiro lugar, depois de uma lesão tão longa, eu não imagino que ele queira sair do Flamengo. Alguma coisa, só se estiver acontecendo algo nos bastidores que ninguém saiba. Porque ele nitidamente não tá na melhor forma física, nem técnica. A gente sabe que o Pedro é um grande jogador. No jogo, mas ele fez 2 jogos só. Não é o cara que foi a primeira opção. Tava o bicho pegando, pronto para se desclassificar diante do Bayern de Munique, e não foi o Pedro escolhido. Esse é o problema. Tem algum problema aí, não é normal isso, Renata. Por que o Pedro não entrou contra o Bayern de Munique? Ó, antigamente era assim, o Gabigol tá num grande momento. Você lembra disso? Beleza, aí o Pedro não entrava, ou entrava às vezes com o Dorival, jogava ele e o Gabigol, o Dorival conseguia fazer. Aí, de repente, o Pedro machuca, demora para voltar. Aí o Pedro volta, para de fazer gol, faz um ou outro gol, não naquela sequência que ele vinha como grande jogador que ele foi se destacando. Agora o Flamengo abrindo mão do Pedro, não é normal. Algum problema tem. O Dudu se lesionou, não voltou mesmo o Dudu e do Palmeiras e liberou. Porque não encaixava na maneira de jogar. O Dudu tem 100 anos. Não, independente de ter 100 anos. A questão é o seguinte. O Pedro não. É muito importante isso. Talvez a maneira na qual o Felipe Luiz gosta de armar o time não encaixa. Só uma perguntinha. No elenco do Flamengo hoje, claro, teria que contratar. Se ele liberar o Pedro, vai contratar, obviamente. Mas hoje não tem ninguém com as características. O Juninho não dá para comparar. É um reserva muito distante do Pedro. O Renato Henrique tem jogado de falso 9. Que não é a dele, necessariamente. Ele quebra um ótimo galho ali, eu diria. E um detalhe importante, né? Se você tem um jogador que não joga na característica do teu time, em algum momento teu time vai ser marcado por jogar naquela característica. Aí você o utiliza para mudar a maneira do teu time jogar, para complicar a vida do adversário. Então isso aí se torna um coringa no teu time. Eu acho que não é... Não, Renata, não é normal isso. Se isso vier e tiver fundamento que o Flamengo está para liberar o Pedro, não é normal. Tem algum problema. Mas liberar por 25 milhões de euros. Que liberar é esse por 25 milhões de euros também? De graça. Você libera o cara... Não, é que se chegar uma proposta e ela for exatamente nesse valor, o próximo, a isso, eles liberariam. Com qualquer jogador é assim. Chegar uma proposta de 30 milhões de euros para a Rascaeta, não vai liberar? Se eu sou o Corinthians, eu mando o Kaká. Se eu sou o Corinthians, eu mando o Kaká e o Félix Torres pra lá e traz o cara. É verdade. Bem lembrado, Marco Aurélio, quando voltamos. Eu não esqueço das coisas normalmente. Edu Dracena disse que tinha um presentinho pro Ronaldão. Sim, pra mim? Então, de direitinha pra mim, irmão? O Ronaldão ontem falando que o Palmeiras, o Abel, tá chorando, que não tem zagueiro. Chorando não, tá de fralda. Não tem nada e tudo. Aí eu fui buscar nos arquivos. Fale direito. Você foi pesquisar os arquivos da Band? Fui pesquisar. O Marcelão não mostra uma defesa minha, porque ele sabe que contra o Palmeiras, até pênalti eu peguei já. Solta aí pra nós, pra gente dar uma olhadinha, meu irmão. O quê? Solta aí. Se tratando não tem zagueiro e ninguém reclamou. O quê? E ninguém reclamou. Nas costas do Félix Torres. Então acho que o juiz ajudou o Corinthians ontem. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias, porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali, meu pai do céu. E o Kaká, que uma falta que era do Corinthians, todo mundo esperando lá na frente. Não, acho que só o juiz estava esperando lá na frente também. Aí ele toca, mete escanteio. E aí, você quer fazer o campeão do Corinthians ou quer só mostrar? Não, quero só avisar o Ramon Dias. Não dá pra ficar o Hugo e o Torres daquele lado. Não dá. Ou senão você coloca alguém pra proteger ali. E tira o André Ramalho da zaga lá. Põe lá pra frente, pô. O Corinthians não tem zagueiro e ninguém reclamou. Mas a verdade é que o Corinthians necessita urgentemente de contratar zagueiros. Eu entendi. Se você passou o ano inteiro reclamando que o Corinthians não tinha zaga, o Edu pode reclamar o tempo inteiro que o Palmeiras não tem zaga também. A produção foi buscar isso pra falar isso. É isso, esse é meu raciocínio. É isso. Você passou o ano inteiro. Você passou a manhã toda desde as 6 horas da manhã. Falar do time dos outros é fácil. Pegar isso? Falar do time dos outros é fácil, que não tem zagueiro, tá chorando, tá de fralda e tudo. E aí agora o seu time leva pra você. Se você pagar, ó, R$2, quer R$2? Eu levo os 2 lá pra Miami agora. Se não der, pode deixar na Disney. A gente confia muito, rapaz. Fica tranquilo, vai dar tudo certo.
Mas o Edu já falou que tá satisfeito tanto com o Mikael quanto com o Vanderlan. Não, o Vanderlan que o Fux ali, a gente tá tranquilo. Ele que tá reclamando, que tá falando um monte de coisa. Eu não tô reclamando nada, foi puxar a imagem minha, as imagens minhas lá de 1940 e o Corinthians foi campeão paulista, hein? Você não chorou? Mas olha, se por um acaso alguma coisa não der certo, muita gente vai falar, mas não tinha o Gomes, não tinha o Piquerez, tava sem o Murilo. Vai falar isso Não, e posso falar, não é choro, é verdade. Mikael que lá nos Estados Unidos é Michael, né? Olha o Cici. Mikael que lá nos Estados Unidos é Michael. E o que vai acontecer? Vai dançar o Palmeiras. Vai virar o Michael Jackson. E tem o Nicolas Jackson também. Ele é atrevidinho. Segunda-feira veremos, hein? Segunda-feira veremos. Ai. Não, faz isso não. Olha. Cuidado com o Michael Jackson, Aumenta a dose do remédio, né? Olha que isso aí se acontecer, hein, gente? Se acontecer. O cara tá com medo do João Pedro, o cara nem se apresentou ainda. Tá de fralda, rapaz. Jogador de seleção, mas nem se a gente vai conversar. Nós conversaremos aqui, nós todos aqui. E aí a gente vai ver quem é quem. Gente, mas o Edu, ele jogou no Palmeiras, é torcedor do Palmeiras, ele tem que acreditar. Ah, mas acredita. Tem gente que acredita em Papai Noel. Pula sem cabeça. 2-1 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Desculpa, se o Edu acredita que o Palmeiras já é campeão mundial, ele pode acreditar no que ele quiser também, né? Quanto vai ser pro Palmeiras, hein, Ulisses? 2-1 para o Palmeiras. Palmeiras vence o jogo 2-1. Ulisses, não fala assim. É igual o Ronaldo acredita que o Corinthians já pagou o estádio. Você acredita? Você acredita? E vocês acreditam que tem estádio. Você quiser, o Sandy Júnior vai tocar lá amanhã. A gente acredita que a gente quer, cara. São coisas que a vida é assim. Vocês acreditam que tem mundial? O São Paulo não tem dívida. Vocês A gente acredita nas coisas. A estrelinha na camisa. A estrelinha na camisa tá dando um azar desgramado. Vocês vão ver. Mas acredita tanto na mentira dele que eles colocaram uma estrelinha. Acredita tanto na mentira que apareceu uma estrela no peito lá. Para com isso aí. Tá, mas e se ganhar do Chelsea? Aí vai ser campeão. Vai ser campeão. Agora a Bi vai ter que ganhar 2. Aí não vem que isso conversa. Aí a conta não bate. Agora o problema... Olha, mudou o discurso. Medo. Agora não conta. Mudou o discurso. Eu conheço. Agora não conta. Eles estão há alguns anos aqui neste programa. 2. Vocês já viram que o discurso mudou? Capela, você pegou as entrelinhas, Capela? Ô, Capela. O Caramelo tá rindo? Rindo do quê? Não, eu tô me divertindo, que eu quero ver a carinha desse sujeito. Não faz isso que você quer o Firme forte aqui do seu lado. Na fase de grupos ele tava com convicção. O Edu Dracena, ele parecia aquela pomba no começo da Copa do Mundo de Clube. Parecia uma pombona. Ele chegou com o peitão aqui, ó, arriadão, pá, não sei o quê. Subiu no cadeirão. Conforme o Palmeiras foi aí, passou de fase, ele foi aqui, ó. Ele foi virando aqui, ó. Do pombão foi virando aqui. Faltou vai virar E a rolinha. Quer dizer que ele era uma pomba. Aí depois vai virar, sabe o quê? Vai virar aqui, passarinhos pequenininho. Você é o maior pé frio. Aqui vai gagapone, entendeu? Aí eu quero ver. Você é o maior pé frio. Torce pro Chelsea. O Palmeiras tem direito de torcer, de acreditar. Porque se acredita que é campeão do mundo, tem que acreditar que vai ganhar do Chelsea também, né? O cara que acredita que é campeão do mundo em 51, velho. Ainda bem que você é o maior pé frio. Torce pro Chelsea. Vamos palestra. Olha, o programa tá terminando, mas essa discussão é longa. Mundial, Copa do Mundo, Palmeiras. Amanhã tem mais, com certeza. Agora, a gente vai ficando por aqui. Pomba foi ótimo. Edu Dracena era uma pomba. E agora chega o Neto com os donos da bola. Uma boa tarde pra todo mundo. Valeu, Brasil. Beijo, beijo.